arte também é essa. Aqui, ó. Eu vou fazer react desse vídeo só por causa dessa cena. Parabéns, Eric Arte. Eu nem vi, eu só cliquei. É as regras bizarras no design de jogo gacha. E aqui no canal, eu tanto falo sobre Genshin, quanto eu tenho alguns jogos gachas, quanto eu reclamo um pouquinho, sim, de designs de jogos gachas. Aí eu tive a minha jornada contra a Mavuika, que eu não gosto do design dela. Aí teve eu defendendo a avareza e a loucura. E basicamente, resumindo aqui, o meu problema com o design de jogo gacha é que eles são baseados muito em design de fundo branco. E a ironia é que aqui tá com o design de fundo branco, que é basicamente tipo de design feito para ficar bonito, sem nenhum tipo de contexto, muito detalhe, como se fosse um produto. E eu não sou fã disso. Ale, você acha... você acha legal? Não, gente. A questão é um pouquinho mais simples. Eu acho todo mundo bonitinho. Se todo mundo é bonitinho, todo mundo fica feio. Por quê? Porque todos são iguais. E se tudo é igual, nada é igual. Então eu acho todos bonitinhos e ninguém me brilha mais. Ah, mas então como é que você então tem a sua favorita com a Eula e a sua favorita com a Yoi? Pela minha vivência com elas. Então, ou tem, entre aspas, tempero. Por quê? Porque eu tenho a minha vivência com a personagem. Vivência, jogabilidade e blá, 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 blá. Entendeu com o pontinho? Então, tipo, por exemplo, eu gosto da Yoi. Por quê? Porque ela é vermelha e eu gosto de vermelho. Eu gosto da Eula porque ela é cavaleira e eu gosto de cavaleiro. Essas são as minhas coisas. Por quê? Com a ressonância estética, não me apetece ao ponto que a única personagem que eu falo desse jogo que é linda, é a personagem mais linda do jogo, é a Chininha. Por quê? Porque ela pode também ter um leve overdesign, mas ela já vem de um tipo de mídia performática, que é a do rock. Então, ela não é design de fundo branco apenas por causa daquilo que ela faz a sua própria referência entre si. Claro que isso é uma sensibilidade entre aspas pessoal. Então eu acabo aqui, eu acho todo mundo feio, eu caguei. Tipo, eu não gosto da véia Kawaii, né? Da famosa véia Kawaii. Não gosto dela. Mas é muito mais porque eu não vejo a ressonância com o que eu li da história dela. Mas não é nem um pouco diferente com a Shenhe, com a Ayaka, com a Citlali, com a Rosária, com a Escoffier, porque não significa quase nada ainda. Porque eu acho muito mais bonito, só tento que sintetizar aqui, desculpa quem já tá cansado de eu falar isso aqui, eu acho muito mais bonito os NPCs do Genshin. Ah, mas eles repetem. Aí é um problema da repetição de character design, é a mesma coisa, mas o conceito desses NPCs são bonitos porque eles não são feitos apenas para vender. A roupa não é apenas para ser a supreme na roupa, sabe? Para parecer um artigo de luxo, como é que é feito para parecer. Mas sim porque os NPCs são feitos para ressonar com o mundo. E essa ressonância, porque eu gosto dos personagens quando ele tem ressonância estética e narrativa. Estética, narrativa e contextual. Essa é a tríade. Narrativa, estética e contextual. Então eu acabo vendo esse tipo de coisa aqui e achando mais bonita, não apenas porque esses personagens parecem que pertencem ao mundo, quando esses personagens estão perto dos seus e nos seus ambientes, esses personagens se tornam mais lindos. Vocês não estão vendo que desgraça de câmera, filho da puta. Esse aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui? Ou seja, os personagens, quando eles estão no seu ambiente, eles exponenciam a sua própria beleza. Os outros personagens não, eles são feitos para ser plasticamente bonitos. E isso foi melhorando muito. Os NPCs de Latlan são lindinhos, a forma que eles lutam, ou seja, personagem, uma história, a característica dos personagens é tudo, num pedaço só. Ou seja, os NPC de Natlan, NPC Genshin, Natlan, quando eles lutam, os NPC de Genshin de Natlan, quando eles lutam, eles batem e se machucam a perna. Os inimigos, eles vão para trás quando eles estão indo lutar com você. Isso vai fazendo a composição da beleza, a famosa, entre aspas, beleza contextual, entendeu? E qual é a diferença disso para os personagens de banners? É porque os personagens de NPC só precisam ser ressonantes com o mundo. Já os personagens de banners precisam vender. Eles não podem parecer como personagens de banner. Por quê? Genshin Raiden. E quem aqui tava na época sabe. O pessoal chamando a Raiden de NPC. Porque ela estava muito simples e ela parecia demais com os personagens de Inazuma, porque Inazuma era ressonante com o Japão feudal. E ela estava muito Shogun. Sim, isso teve reclamação. Sim, e tem gente que falou que o design dela não é bom por causa disso. Sim, e até hoje tem gente que fala que ela é uma conde muito simples. Tem gente que não gosta do Zhongli porque ele é muito simples e por aí vai. Então esse é um tipo de apelo contextual
para o tipo de perfil do jogador, e eu não sou esse tipo de perfil de jogador, porque eu sou, entre aspas, treinado a gostar do contexto de múltiplas funções, seja a múltipla função de apelo, mulher, gostosa, ou a múltipla função de apelo, narrativa, contexto, ressonância de mundo, ressonância estética. Ou seja, pra mim, um personagem que ele tem apenas um apelo, ele é muito simples. Pra Moá. Entendeu qual pontinho? Então, esse é o ponto aqui, tá? Vambora. Game antigo. Eles são simples, diretos e extremamente legíveis. Agora, simples. É porque também tem a putaria do overdesign. Eu jogo Yu-Gi-Oh! Né? Eu jogo Yu-Gi-Oh! E o problema que as pessoas têm, e isso eu acho insuportável, é a sua sensibilidade ao hiperdesign, né? Ao designer carregado, é socialmente construído por causa do seu padrão de consumo. Não. Um designer mais simples não é melhor que um designer carregado. Cada tipo de técnica de arte tem as suas características. Um design mais simples é mais fácil, numa primeira olhada, de ser completamente compreendido. Mas isso pode dar um tom de simplório e ser apático. Já um designer carregado, ele dá aquele ritmo de detalhe, de algo cheio de características que você precisa olhar de novo. E isso pode ser algo positivo. Tipo, por exemplo, aonde você vai fazer em um mangá que você abre aquela página dupla, uma cacetada de detalhes naquele ambiente para você olhar. Sabe aquele negócio de... É o viés do onde está o Wally. Ninguém fala que onde está o Wally é ruim, porque a função daquilo ali é uma porrada de informação para você buscar. Assim, ou seja, há designers feitos para funcionar de maneira mais simples e há designers feitos para funcionar de maneira mais complexa. Então, se for simples demais, fica apático. Se for carregado demais, cansa e você não tem nenhum tipo de visão do olhar. E essa imagem aqui é muito comum. É muito comum. Olha só. Detalhe, olhar, é uma arte para ser vista e você olhar no mínimo dos mínimos detalhes. Já isso daqui, você não consegue nem entender, nem se você forçar a sua visão. Então, o hiperdesign mal feito é, se eu forçar a minha visão, se eu não forçar a visão, que é meio feio de se falar, se eu prestar atenção nessa arte, eu vou entendê-la, compreendê-la, vou. Então, a gente vê. Por que, Lê? Por quê? Porque, como é que a gente chama? Porque o designer simples, ele é pensado porque é mais fácil. Não porque ele é o certo a se fazer. Por quê? Arquitetura, brutalismo. Isso aqui é simples. Simples, forma simples, composição. Uma parte significativa de Brasília é pensar isso aqui. O brutalismo é muito forte aqui no Brasil. Simples, então isso aqui é bonito. Olha isso aqui. Olha o tanto de detalhe. 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 Eu estou usando arquitetura? Não é porque eu não gosto, não. É porque quando você vai estudar padrões estéticos, é legal você sair da sua zona de conforto, daquilo que você pode ter, entre aspas, preconceito, e ir para um lado que você está cagando, porque aí você vai percebendo, tá bom? E hoje em dia a gente tem o famoso arquitetura minimalista. E você tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Ah, Lê, qual é a melhor? Foda-se, eu não ligo para arquitetura. Porra, a parede da minha casa não tem reboco. Mas o que isso significa? São simplesmente padrões. A sua sensibilidade a certos tipos de padrões estéticos é sócio-construído. Entendeu qual pontinho do que eu tô querendo dizer? Então não existe. Então, o que você sente muitas vezes quando ruim é a aplicação mal feita desse tipo de coisa. Porque isso aqui também pode ser muito feio pra cacete. Olha que negócio sem, entre aspas, personalidade. Aí você vai no período gótico, mano, e olha que coisa linda do cacete. Então, cada um pode ser lindo pra caçamba dentro daquilo que tem a sua própria característica. A diferença é que, igual toda fucking arte, é pensada para causar o sentimento. Isso é para ganhar grandiosidade, impressionabilidade. Você olha e é tanto detalhe que você não sabe para onde olhar, mas para onde você decidir olhar terá detalhes. É para isso. Entendeu qual o ponto? Por isso páginas duplas, por isso o ambiente é sempre detalhado, por isso que tem aquele designer que o personagem fez, tem aquele design um pouquinho mais detalhado para você olhar e ver para o personagem. Por isso que muitas vezes jogos podem ser mais detalhados, você vai ter um detalhismo muito mais quando você está indo para o realismo, ou seja, cada técnica é usada onde ela é mais efetiva para o viés dramático e emocional. Mas a gente tem muita putaria de, muito detalhe, muito detalhe, muito detalhe. E vamos de novo para Yu-Gi-Oh! Entendeu? Porque em Yu-Gi-Oh! A gente tem exatamente esse tipo de coisa. A gente tem carta cheio de detalhe. A gente tem carta com pouquíssimo detalhe. E tem uma característica interessante. Normalmente as cartas hiper detalhadas que as pessoas não gostam são as cartas de personagens. Por quê? Porque a carta de personagem é só o personagem fazendo pose. Então não tem muita característica positiva no hiper detalhe, né? No hiper detalhe. Tá vendo? Então, tipo, é só o personagem. É só
como se fosse uma foto de um quadro, como se fosse a Mona Lisa. Mas se a gente for para cartas de Yu-Gi-Oh! Spells, você vai perceber que essas cartas contam uma mini historinha. As spells são uma ação. E essa quantidade de detalhes a mais compõe a própria história com a, entre aspas, na verdade, o detalhe é a informação para se contar essa história. Além do próprio aspecto de grandiosidade, a Amazônia. E isso fica muito mais claro em arquétipo. Por quê? Aí a gente tem aqui as guerreiras, aí você tem aqui elas tomando banho, aí você tem a vila, aí você tem um chamado, aí a forma delas como se estivesse indo para uma luta, aí a Amazonas lutou, acho que se eu não me engano, com o Red Eyes, matou ele e colocou a própria armadura. Por quê? Vamos de novo. É Olinda. Olha aqui. Bastante detalhe, não é mesmo? Bastante detalhe, não é mesmo? Ó, bastante detalhe, não é mesmo? Olha que interessante, bastante detalhes, não é mesmo? Bastante detalhes, cores, olha só, bastante detalhe, não é mesmo? Olha isso, será que eles não sabem o que é poluição visual? Eles estão cagando pra essa porra, e essa é a minha raiva. Quando as pessoas vão falar esse tipo de coisa, porque eles estão simplesmente, de novo, com um bom fixo, nichando como a arte pode ser a experiência que ela quer passar a fucking informações. Dá um ódio. Porque, não é assim que se faz. Dá sempre uma raiva, porque você limita. Então, não é, então tá tudo certo. Não, minha gente, eu já falei. Uma coisa é você não gostar sabendo dos apelos. Uma coisa é você não gostar porque você nem sequer tem a capacidade de perceber os apelos. Entendeu qual pontinho? Olha esse aqui. Esse é um tipo... Caralho, é verdade. Eles são simples, diretos e extremamente legíveis. Agora, olha esse aqui. Entendeu? É a mesma coisa com narrativa visual. Ai, cadê a narrativa visual? Onde é que tem a narrativa visual nessas bodegas? Ah, não, lê, mas isso aqui isso aí é ressonância visual, não narrativa visual. Talvez a pessoa tenha medo de caveira. Talvez a pessoa não signifique nada essas roupas para elas. Mas isso está sendo uma ressonância com a própria cultura da pessoa. Que talvez, como é na África, você só se fantasie, você só se vista no dia da criança africana, no dia das festas, assim como as pessoas de Olinda só se vistam assim no carnaval, que é um estado de momento, assim como os próprios índios, que não vão ficar, entre aspas, vestidos de índio o tempo todo, porque não é esse o ponto. Há estéticas que são, por exemplo, a sua estética do dia a dia, a sua estética comum, a sua estética da apatia e a sua estética da excentricidade. Então, se a gente fizesse um mundo onde toda a estética é a estética da excentricidade, e por aí vai, a própria necessidade de composição do design dos personagens, porque esse design não vai mudar. Entendeu qual o ponto? Eu tenho certeza. Tem uma Duelo Shaolin. Não sei porque eu lembrei Duelo Shaolin. Tem uma personagem aqui, que é essa daqui, ó. Tá vendo essa daqui? Vocês não estão vendo que desgraça. Essa daqui. Essa personagem aqui tá sempre com uma roupa diferente, sempre com cabelo diferente. Tá até mostrando aqui. E quando era criança, eu de vez em quando tinha uma dissonância com essa personagem. Porque quando ela mudava a minha percepção dela, a roupa dela, eu sentia que ela era uma nova personagem, mesmo sendo uma nova personagem. Então, por que isso acontece? Porque eu tava acostumado com a Turma da Mônica, que o personagem fica 55 anos com a mesma roupa. E eu atrelo a roupa à própria personalidade e característica do personagem, como se a roupa fosse a etnia do personagem. Então, eu ver um personagem nas suas roupas casuais ou roupas diferentes, porque ele quer ter roupas diferentes, a lá Bulma da vida, dando outro exemplo, porque a Bulma só muda o cabelo, ela muda a porra toda. Ou seja, você atrela os signos visuais do personagem. Só que isso também é sócio construído, para você não ter tanto trabalho para ficar toda hora desenvolvendo a roupa do personagem, para você criar uma fixação no imaginário da pessoa, para a pessoa entender. Mas há personagens que não são isso. Shoujo tem muito isso, de você ver a personagem. Claro que hoje em dia shoujo tem muito isso, caralho, tô há 40 anos atrasado. Hoje em dia você tem sim shonen, você tem outras demografias, até seinen, que fazem isso diferente. Normalmente quando é algo mais slice of life, onde a cada 2, 3 episódios, personagem ou personagem tá com uma roupa diferente, e aí você transforma uma narrativa, roupa casual é uma narrativa, roupa de praia, roupa de comprar no shopping e blá 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 blá. Tudo isso para se mostrar que a sua sensibilidade a muitos tipos de arquétipos estéticos é simplesmente o seu padrão de consumo, não qualidade per se. Você gosta apesar da qualidade ou às vezes apesar da sua não qualidade percebida. Belezinha? Pronto, falei o que eu queria dizer. Dito isso, caralho, que negócio feio. Porra do céu. Cadê o braço da mulher? E esse é um típico design de personagem de gacha no bruxo. Eles são Por quê? Porque
Porque o que mais tem, eu não tô entendendo, não tô entendendo. Como se a porra dos artistas não soubessem. Não é pra você entender, não, porra. É pra você buscar e entender. Bate, é igual o Torishima. Bate aqui você não entende. Foda-se, Torishima. Foda-se, Torishima. Tem artes que é pra você olhar mais de uma vez, caralho. Claro que aí a gente tava falando de alguém que foi treinado pra mangá, pra industrialização. Tipo, cara, a arte tem que ser simples e entendível, porque o cara vai abrir o mangá, vai folhear a revista, e ele tem que entender, tipo, numa passada rápida de olho. Isso é uma estratégia para o tipo de publicação. Então, uma estratégia boa para o tipo de publicação. Mas se você estiver publicando online, se você estiver publicando um manhwa em rotação, se você não tiver a limitação da sua obra ser descoberta numa revista, onde já tem que ser super mais simples para, ao passar das páginas, você se fidelizar. Então, uma estratégia feita para fidelizar é diferente de uma estratégia feita para quem já está fidelizado. E se tiver um tipo de público que não quer, por exemplo, um mangá mensal, que ele quer sentir que a espera dele valeu a pena, então vou colocar detalhe mesmo não sendo tão necessário para a pessoa ver mais detalhe. Porque como ela tá lendo a minha história por um mês, ela quer fazer a história valer, então ela não vai ler como se eu tivesse um capítulo para ler. Daqui uma semana ela vai ler, porque o capítulo do mês ela vai ler prestando mais atenção nos detalhes. Mas é plástico. Foda-se, isso se chama percepção de qualidade. E você faz a percepção com base na percepção, não com base na idealização. Claro que aí quando a gente for para debates mais acadêmicos, debates do meio da arte, a gente sobe o nível da discussão. Mas se a gente está falando de percepção, a percepção é de média qualitativa, belezinha? Porque vem um cara que nunca jogou a porra de um gacha, eu nunca jogaria por causa disso. Não, cara, tu não jogaria a porra do gacha não por causa da estética, não, por causa do gacha mesmo, entendeu? Então, é o padrão visual traduzido por uma pessoa que nunca jogou, por uma pessoa que nunca viu. Eu tenho certeza que se você gosta de qualquer obra estética levemente não usual, aí vem um Zezinho, cara, dá um ódio. O traço desse cara não é igual o traço de Berserk, do Dragão versus Amapuru. Que traço lixo. Eu tenho certeza que se você gosta de qualquer coisa que não é estética padrão, norme, labubu, pistache, luva de pedreiro, receba, qualquer coisinha levemente diferente, como eu mostrei lá no canal principal com Bizarros Peixes Fósseis Abissais, a pessoa fala, não é por quê? Porque no final, o que a pessoa quer não é o bom ou o ruim, é simplesmente uma estética ressonante com ela gosta. E o que ela gosta é simplesmente aquilo que foi lhe servido pela média da indústria. Tá vendo qual o ponto? Lê, você tá falando que todo mundo que gosta de gacha pensa assim? Claro que não, porra. Nem todo mundo, nem o norme pensa assim, nem quem gosta de gacha pensa assim. A maioria das pessoas são mais casuais e não vão pensar desse jeito. Eu tô falando como num nível um pouquinho mais acima da análise, se tem e se pode se fazer, né? Tipo, entre aspas, melhorando o argumento. Super chamativos, cheios de assimetrias, acessórios e motivos. E assimetrias, como personagem com designer, por exemplo, que não... Por quê? A gente tem, dentro do design mais comum, chamado de designer de pintura, que é basicamente onde você faz o personagem para ele funcionar única e exclusivamente nesse quadro. Então você, por exemplo, eu tenho que... É aquele famoso commissions, sabe commissions? OCs. A cultura de OC tem isso pra caralho, que é, através de um personagem, você quer conectar todas as características do personagem. Se o personagem, quando tinha 3 anos, caiu e ralou o joelho, ele vai ter lá no joelhinho dele um machucadinho, porque quando ele tinha 2, ele caiu por quê? Você tem que condensar em muitas informações para uma passada rápida. Então você tem que misturar simplicidade com detalhe, o famoso detalhismo. Isso tem na cultura de você exatamente porque você está tentando criar uma mini narrativa e um designer mais simples. Então você precisa condicionar a visão. Quando você não precisa tanto assim condicionar a visão, você pode criar esse tipo de coisa. Personagens visuais. Por exemplo, de você criar uma dissonância estética, o quê? Um padrãozinho, porque aqui tem muito detalhe. Então você cria detalhes, por exemplo, o chapeuzinho para um lado, tem a chapeuzinho para um lado, que aí você tem muito detalhe, você não sabe para onde você olhar, então você olha para aquilo que está contra o próprio padrão, ou o próprio padrão mais estético, de você jogar para cá, de você colocar isso daqui, de você colocar isso daqui, de você colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então esse bando de detalhe é para você ver, é o detalhe pelo detalhe, é uma ressonância estética pela ressonância estética. O pessoal não faz esse hiper detalhe porque eles não sabem o que do que é simplicidade, do que é minimalismo. Eles estão cagando pro minimalismo. Por quê? Padrões de arte muitas vezes são uma resposta contra eles mesmos. Então, se tá todo mundo no brutalismo, foda-se, vou colocar detalhe, foda-se. Se tá todo mundo enchendo de detalhe, vai nascer o brutalismo e vai nascer as pessoas sendo mais simples. Os padrões e as percepções são retroalimentadas em ciclos. Por quê? Porque chega uma hora que o detalhe cansa. Chega a hora que a simplicidade cansa. E você vai oscilando como se fosse um
pêndulo. Então é para isso mesmo. Claro que no gacha tem um atrelado a mais de que, para isso aqui se parecer um produto premium. É aquela coisa que o celular tem que fazer, de megapixel, foda-se. Mas você vai colocar 50 megapixels na câmera, porque a percepção do público é que quanto mais megapixel, melhor. Tu vai colocar com mais megapixel, mesmo que a câmera seja um lixo. Quando você não conseguir colocar megapixel, você para de usar megapixel e usa só, olha essa câmera, olha essa foto, olha esse zoom, olha essas 355 câmeras que 90% das pessoas não vai, mas é um produto premium, tem que ser um, entre aspas, o melhor. Aí entra necessidade artística com necessidade de venda. Por isso que 90% das artes feitas, entre aspas, por fã, isso tem muito em Pokémon. Isso tem muito em Pokémon. Isso tem muito em próprio Yu-Gi-Oh! Qualquer fandom que faz fica ou conserta a arte ou faz a versão de qualquer coisa, normalmente tende a ficar um pouco melhor do que a arte da indústria. Por quê? Porque você tem mais liberdade, porque você não precisa vender, você só precisa agradar o seu público, e o seu público não é os fãs hardcores, o público que você precisa agradar é um público mais global, tanto os casuais quanto os tryhards. E outra coisa, o designer ele não precisa ser o melhor, ele precisa ser bom o suficiente, é isso que as pessoas às vezes não pegam. Você não precisa tentar achar o meio perfeito entre detalhe e minimalismo, foda-se. Meu público gosta de detalhe, eu vou colocar detalhe. Ah, mas eu colocar detalhe vai ter aquele público, foda-se, esse público. Eu não tô cagando pra ele. Sabe por quê? Porque esse público vai ser eu, que tô cagando pra detalhe, porque eu querer jogar o personagem. Eu pego o ranço de personagem, porque eu acho ele ruim. A Yoi foi isso. Peguei a Yoi, achei ela um lixo de personagem. Fiquei 2 meses sem jogar com ela, achando ela horrorosa, feiosa, só porque ela não tinha um kit que eu queria, que eu não gostei, até, opa, peraí, tô jogando com a boneca errado. Pum, melhorou e hoje ela é linda. Claro que a Shininha nunca disso aconteceu. Ela é por exemplo, mesmo tendo um design horroroso, porque eu já acho ela naturalmente lindo. Eu acharia ela ainda mais linda se eu achasse o kit dela bom. Tá vendo a pegadinha do que acontece? Ou seja, o amor, entre aspas, os amores, a complexação dos amores e dos apelos são complexos e multifatoriais. Belezinha? Então não vejo, não existe. Não vejo, é só você. Fale por você e pelos seus, não pelo mundo inteiro, belezinha? Ai, mas porra, design de gacha é sexualizado e blá, 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 blá. Sim, muitos têm. Se você for no meu vídeo acho que é do... Caralho, esqueci, que eu falo disso também. É do Tulkas sobre gacha ou sobre indústria de games. Pega lá do canal do Tulkas aqui, pesquisa no canal aqui principal, que eu falo um pouquinho disso também. Então, existe apelo demais. Então, um tipo de arte, quando apela demais, perde o brilho. Porque é como se eu estivesse tentando me cegar. E mesmo que brilho seja legal, um ambiente claro seja legal, brilho demais cega. Então há exageros. Só que adivinha, a sensibilidade do seu exagero pode estar sendo atrelada à sua não sensibilidade a outro tipo de exagero. Gosto muito de dar o exemplo, por exemplo, pega algo com açúcar, depois come uma balinha doce, depois vai tomar um café amargo. A sua sensibilidade, ela pode ser, e ela é atrelada a outros fluxos. Como eu acabei de dizer, se o personagem é ruim, eu acho ele mais feio. Se o personagem é bom, eu acho ele mais bonito. Então, o personagem, ele é feito para ser atrelado ao seu visual, à sua gameplay, à sua história, ao seu impacto do meta, o seu FOMO. Tanto que, para mim, posso ser sincero, entre personagem com peito gigantesco para se reclamar e o abuso do FOMO e de técnicas de marketing negativo, porra, mano, as bonecas podiam ficar peladas, podia ter meteção e foda-se. O FOMO e o aspecto de marketing negativo são infinitamente piores que criam dependência. Porque criam fluxo, porque criam rotinas negativas de aspectos únicos. Isso é o ruim do gacha. Agora, sexualização? Nossa, quanto se foda-se. Quanto se foda-se. É muito, muito foda-se. Em aspectos gerais. Esse é o ponto. Entendeu? Então quer dizer que não, aí eu já falei. Exageros. Uma coisa tá aqui, mostrar um bracinho, mostrar uma coisinha mais sexual. Tem os ZZZ também, que o ZZZ apela de vez em quando. Mas mesmo o ZZZ... ZZZ mulher polvo. Que puta que o pariu, polvo. Não sei nem escrever, desgraça. A mulher polvo, cadê? Essa daqui, puta que o pariu. Que bicha sexualizada. Mas ela é muito bem feita. O apelo dela é muito bem feito, velho. Eu achei cringe? Achei cringe, foda-se. Tem obras que eu acho cringe. Mas, mano, mesmo assim, mano. É tipo coragem, mano. É coragem. Puta que o pariu. Por que, Lê? Porque quando você vai apelar, você não precisava fazer ela tão boa, bem feita. Porque o ruim de você apelar é que você pode pular os processos de qualidade. Porque essa personagem vai ter uma boa animação. Não vai ser aquela animação das mulheres peitudas mexendo com aqueles estoques, quase como se fosse uma animação por IA. Não.
ela vai ter personalidade, ela vai ter isso. A Burnice, ela até. A ZZZ. Eu não jogo ZZZ não, tá? A Burnice, por exemplo. Ela tem personalidade, ela tem uma animação, ela luta, ela tem todo um lore. Tipo, ela não é apelativa pelo apelativo. A construção de Femme Fatale, de você pegar os apelos das personagens, da sexualização dela e atrelar a personalidade, a ação. A mulherzinha rato tem a mesma coisa. Ou seja, beleza, tem esse apelo. Esse apelo dentro da sua própria lógica interna e externa. É bem feito? Foda-se se você gosta. Foda-se se você acha que é bem... Se você acha cringe ou não. Dentro do que é feito, é bom. Isso é algo a se admirar, mesmo que você não sinta, né? Tem aquele anime do cachorro, por exemplo, do Lobo Pidão, que eu tô até pensando em assistir só por causa disso, que é anime do Lobo. Porque eu vi que tava dublado do Lobo. Eu não sei escrever, não. Esse aqui também tem. Esse aqui, do Beastars, muita gente acha ele meio cringinho. Mas como ele tem esse aspecto naturalista, você e todo mundo é bicho, você se distancia muito melhor. Quando você tem um animalismo, quando você tem um animalismo assim mais direto, o pessoal começa a se projetar. Então, tipo, por ser diferente, você não se projeta. Então você não tá vendo aqui como você na história. Mas tem anime do lobo e da coelha, não. É Homem-Fera do Homem-Fera. Esse aqui, ó. Mesma coisa, velho. Que chega a esse ponto aqui, aí tem esse aqui, entendeu? Com o pontinho. Então você fica com vergonha alheia, sim. Mas será que é bem feito? Ou simplesmente é porque, adivinha? Ou será que não é só isso aqui, ó? Você tá vendo um signo que você não é acostumado e tá tacando ele pra merda. Isso aqui. E você tá querendo nichar o mundo no que você gosta. Nenhum problema. Mas será que não é isso? E se for isso, será que você tentar ver o diferente e o diferente pelo diferente, isso é pra causar ranço, é pra causar estranheza e consumir pra experienciar causando estranheza, será que não é melhor? Entendeu? Por quê? Porque eu consigo ver beleza nisso e nisso. Então não seria melhor você ser alguém capaz de enxergar e perceber e até sentir todos os tipos de belezas possíveis? Porque aí quem vai se frustrar menos é você, porque você não vai estar usando o seu próprio gosto e a sua própria percepção só ser construída como muleta. Isso não quer dizer que você é obrigado a gostar de tudo. Mas talvez o tentar gostar do máximo de coisas possíveis, ou pelo menos entender, sim. Porque eu tenho certeza que eu vou até assistir pelo menos o primeiro episódio, do Lobo Pidão. Mano, eu vou sentir vergonha alheia, é impossível eu não sentir vergonha alheia. Mas será que essa vergonha alheia vai somar, diminuir, complexar? Será que vai ser bem feito? Foda-se, eu entendo. É porque eu falei disso porque eu entendo hiperfoco. Porque eu vi que tava dublado e eu quis assistir, tá bom? Pra todo lado. Parece até que eles saíram direto do São Paulo Fashion Week, tá ligado? E não é só a quantidade absurda de elementos que eles têm. Os conceitos também são completamente bizarros. Cavalos virando waifus, figuras Degut. É bem simplinho, viu? históricas virando waifus. E o meu favorito, armas virando waifus. Fica muito evidente que esses dois... Caralho, velho. E nem adianta, né? A Tifa, por exemplo, eu gosto mais dessa personagem aqui, da Alice, porque ela é diferente, ela é louca maluca, mano. Faz nem sentido isso daqui, não fazer sentido é legal. E ela aqui, uma lutadora que não é musculosa, porra. Seria muito foda, porra. Ah, Lê, porque você gosta de mulher musculosa. Eu gosto sim. Então foda-se, tá? Foda-se. Aí eu bato na mesa e falo, meu gosto pessoal, gostaria de mulher musculosa. Tem mais. Muito obrigado. Dois tipos de design têm filosofias completamente diferentes. Eu tenho jogado bastante jogo gacha ultimamente, e se teve uma coisa que eu percebi é que muitos deles pegam as regras convencionais do character design e jogam na lata do lixo. Eles parecem ter ali um conjunto de regras e tendências muito próprias. E a primeira Sim. design e jogam na lata do lixo. Eles parecem ter ali um... Isso é necessário, principalmente quando você parte de algum tipo de... Por exemplo, esse aqui é do Wuthering Waves. Por exemplo, as splash arts do Wuthering Waves, eles são ainda mais hipercarregadas, velho. E se você for agora lá no X e coloca Wuthering Waves e Genshin, você vai achar algum corno filho de Deus falando, olha, quem aqui parece personagem relevante? Quem aqui parece personagem de 5 estrelas? Aí você vê aqui, aí ela vai contando detalhe. Olha só, isso aqui é muito mais premium do que isso aqui é muito simplório. Ah, Lê, mas isso educa o público. O que veio antes, o ovo ou a galinha? Você fala disso como se literal você não tivesse toda a filosofia do Mario, do Pokémon, que chupa a indústria por minimalismo ao ponto gigantesco. Então, meu amigão, extremos puxam outros extremos. Esse é o ponto, né? Olha aí o realismo. Fato, o realismo fode tudo isso daqui porque o realismo ele usa o hiperdetalhismo muito bem. Aí você fica aquela putaria do cacete, por exemplo, de gente zoando o filme de Chainsaw Man, falando que ele é feio porque ele não tem 3 composições de cores. Só que o problema dessa merda é o senso artístico do corno lixo, porra. Um imbecil vai ser imbecil, independente de se manifestar de maneira imbecil, no detalhismo ou no minimalismo, porra.
Tá vendo qual é o ponto? Esse é o ponto, pô. Depender que o mundo seja perfeito pra ser perfeito, isso nunca vai acontecer. Porque o erro nasce pela sua própria possibilidade, filosoficamente falando. Um conjunto de regras e tendências muito próprias, que à primeira vista parecem ser meio bizarras e contra-intuitivas, pois elas são altamente desaconselhadas em um design de personagem convencional, mas que misteriosamente pros gachas acaba funcionando. Porque a maioria da sua socioconstrução, principalmente do minimalismo, nasce por característica de indústria. As pessoas os autores não fazem o minimalismo porque é bom. Não, é porque vai animar. Por isso que você pega o personagem do livro, da light novel, e tira os detalhes dele pra animar. A mesma coisa. Antigamente o minimalismo era feito nos jogos porque não tinha poder de processamento. Ao ponto que quanto mais os vértices foram aumentando, mais o detalhe foi aumentando. E por aí vai. Então a sua sociopercepção é construída pelo meio da indústria. Entendeu qual pontinho do que eu tô querendo dizer? E isso cria-se um que a gente chama de estruturalismo. De que você estuda o que foi feito dentro da estrutura para retroalimentar a própria estrutura, porque você está tentando fazer primeiramente design de ressonância. E o pós-estruturalismo, ele quebra a própria estrutura e vai além das estruturas, das macroestruturas, porque você tenta ver o mundo além do que o sócio-padrão é construído. Isso é muito simplório, não é exatamente isso assim, é mais na etimologia das palavras do que exatamente nessas análises socioculturais. Mas o que eu tô querendo dizer é algo muito bobo, gente. Vai ter gente que vai olhar pro minimalismo e falar, nossa, que sem graça, e vai querer ir, e vai ter gente que vai olhar pra algo cheio de detalhe, mano, que é muito feio, não é muito feio, e por aí vai. Entendeu qual é o ponto? O problema é literal. Meu problema é literal a pessoa perder. Se eu for. Vamos lá. Eu gosto de. Vamos lá, mangá. Eu lembro até hoje quando eu tava debatendo com um cara sobre a arte do Akira Toriyama e tal. Aí chegou um cara concordando comigo, tal. Aí ele veio lá e ele mostrou o Impact Frame de Shangri-La Frontiers. Esse aqui, caralho, é exatamente esse ponto aqui. Esse aqui. Esse mangá aqui. E. A internet funciona! Graça. Aqui, Red, filha da puta. E ele comparando com o Toriyama, que o Toriyama é muito simples. Aí um imbecil falou, olha como o Toriyama era um artista medíocre, ele nunca fez uma página assim. Aí outro falou, nossa, que página feia, que página horrorosa, não dá nem pra entender nada, você olha aqui, eu senti dor nos meus olhos, olha o tanto de detalhe, que coisa poluída. E eu olhei pra isso, caralho, eu tô falando com duas crianças, nenhuma dessas imagens são comparativas, nenhuma delas é ruim. Você consegue ver o movimento, você consegue ver o impacto, você consegue ver que literal isso daqui é um impact frame, página dupla. Não é feito para você ver o movimento, mas para congelar o movimento na própria estrutura da história. Esse é o problema de muitas pessoas que vão tentar analisar a estética como se a estética fosse uma ressonância que nasce no vácuo. Né? Aí o debate fica pobre. E você debate com coisas que são só preferências. Aí por quê? O cara muito provavelmente só consome coisa com o traço mais limpo, que ganhou-se, ou ele tá com um problema de visão, quem sabe, e ele tá tão acostumado a ver o mundo pelos signos dele que ele é completamente incapaz de ver algo diferente. E pra mim, ambos. Mesmo que o cara que tava defendendo Dragon Ball concordasse comigo, eu vi. Não dá pra concordar com nenhum dos dois. Aí depois, aí eu virei o alvo. Foi engraçado. Porque aí eu que virei o alvo. Aí o cara que tava defendendo Dragon Ball começou a me atacar, e o cara que tava defendendo Shangri-La começou a me atacar também, porque eu tava defendendo Dragon Ball. E por aí vai. Normalmente, quem parte de simplificações de mundo tende a ser muito básico. Principalmente porque aí tu tem que ter uma pica gigantesca pra você ser o cabra que vai traduzir todo mundo. E essa pica gigantesca nem quem a tem o faz. Monetariamente, pelo menos. E hoje eu gostaria de explorar algumas dessas tendências com vocês. Mas pra todo mundo ficar na mesma página, vale a pena a gente tentar definir o que seria um bom design de personagem, né? Existem muitos princípios que contribuem pra isso, mas simplificando bastante, é basicamente uma boa comunicação. Design de forma geral... Mais ou menos, sim. O problema é que o pessoal simplifica a comunicação o que diz, não, é o que precisa dizer. Por exemplo, isso acontece muito porque, Lê, vamos ser sinceros, narrativa visual... Quando ela é na cara, ela é pior do que uma só narrativa. Foda-se, vou usar o Rengoku. O Rengoku é bonito. Aí ele fala fogo, mexe fogo, anda fogo, pensa fogo, age fogo, luta fogo, bate fogo. A roupa dele fala fogo, sol, fogo. Legal. Por que isso é bom? É comunicar o que precisa comunicar para a história e o sentimento que precisa passar. Porque senão eu vou dar um gritão na sua orelha, você vai começar, o seu ouvido vai sangrar. Eu falei, minha comunicação, era isso que eu queria fazer. Você tá vendo então do que eu tô querendo dizer com comunicação? O viés de comunicação de você olhar e entender, se não for para você entender, não é para você entender. Eu gosto muito de dar esse exemplo, principalmente quando o assunto é uniforme. Mangás do uniforme, mangá. Vai tomar no cu, Google, filha da puta. Legal. Vamos lá. Porque aí a gente parte de certas artes e certos conceitos aonde a comunicação não está atrelada ao personagem, mas o fluxo que o personagem ele pode acabar
se ressignificando. Ou seja, às vezes há tipos de comunicações que não são e não precisam ser atreladas ao seu viés único. Ou seja, tá tudo bem. O que vai dar contexto para seu padrão estético não está totalmente na sua história. Por quê? De novo, tara de criador de OC que precisa comunicar tudo em uma imagem. Mas se você vai contar a história, as técnicas para se contar uma história, se contar um jogo e se criar o apelo além do feedback visual, sim. Então você ter algo no personagem que não é congruente com o personagem, às vezes faz mais sentido do que você colocar algo que é congruente. Por quê? Porque você pensa assim, vou colocar uma... Você pensa assim na sua vida? Não, né? Ale, e o pessoal de Olinda? Aí que tá. O certo é a completânea e uma coletânea que englobe todos os tipos possíveis de acordo com a sua história. Tá vendo qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? Então, quer comunicar o quê? Porque senão a gente vai de novo na porcaria do Rengoku, ele é bom porque ele comunica o que ele quer dizer. Então um bom designer não tá, ele é uma comunicação necessária, funcional, do que é necessário para a história. E se for necessário ele não comunicar porra nenhuma, tá bom. Se for necessário ser feio, tá bom. Se for necessário para a história e para a experiência que a obra quer contar e falar, seja uma ressonância estética do público, é bom. Por quê? Porque a maioria do pessoal trata o design de gacha como se fosse, por exemplo, eu vou lá, pego lá os bonecos de Olinda e falo tudo feio, tudo nojento. Por quê? No final, é porque não é o padrão que eu tô acostumado dentro da minha cultura. Visa resolver um Mano, quando eu penso em cultura, padrão cultural, eu penso em colonialismo na hora, assim, lata, velho. Eu acho muito bonitinho, velho. Porque o pessoal pega a mesma estética. O pessoal que fala de reclama de colonialismo usando a mesma retórica, a mesma estética narrativa. É muito lindo de você ver esse tipo de hipocrisia, porque a pessoa não tem a capacidade nem de ver onde é e onde está o real problema. Porque ele vai falar de machismo. Eu tenho até um exemplo aqui muito bonzinho do que eu quero falar sobre machismo. Dentro de certas limitações. E no caso específico do character design, é como comunicar coisas sobre um personagem de uma forma Será que ele vai usar o Rengoku? visualmente interessante. E é O justamente... outro dele é legal também. A dualidade, você olhar e não saber, e a partir da narrativa do não saber, a narrativa do saber, ela é colocada, ou seja, para de querer ingestar essa porra da arte, ô caralho. Para de querer colocar fiozinhos de... como se você fosse o cara mais foda do mundo, tu nem... Mano, se tu fosse foda, eu falava, tá bom, cara, tu fez 55 milhões de histórias, tranquilo. Porra, se eu discordo do Tezuka, naquela fala que ele fala que mangá é pra todo mundo, eu me nego pra caralho, não. Se é pra todo mundo, nem todo mundo será contemplado, mas se dá pra aquela intenção de capacidade de que todos têm real, mas se ter toda essa capacidade não quer dizer que você vai ter essa capacidade ou querer ter essa capacidade. Eu tenho certeza que eu tenho capacidade de gostar de qualquer padrão estético dentro que eu esteja na minha própria vivência e dentro da minha própria necessidade. Ou seja, se eu me forçar a gostar de algo, toda hora eu vou começar a gostar ou não odiar esse algo. Essa coisa da comunicação que os gachas fazem de um modo muito esquisito. Em outras mídias, o visual dos personagens é Rengoku, ruim pra porra. muito utilizado para ser uma espécie Mas ele é ruim porque o personagem é ruim ou porque o design é ruim? Tudo. O personagem é ruim, a introdução dele é ruim, a luta dele é ruim, a história dele é ruim, a complexação dele é ruim, os apelos dele, tudo é ruim. Que é aquilo que eu te falei. O design não existe no vácuo. Um designer chamativo tem a função de você fazer ele olhar para ele. Igual são as guiados, igual são culturas punk ou culturas alternativas. Então a função primária de um bom designer é chamar a atenção que esse designer se quer comunicar. Então se é para chamar atenção, tem que chamar atenção. Aí, a partir do que você faz com essa atenção, muitas vezes não é nem o visual que vai falar que se valeu ou não a pena você chamar atenção. Vamos pensar uma mulher bonita. Você foi lá, olhou pra mulher bonita, a mulher bonita deu um soco na sua cara. Se você não gostar, legal pra tu. Se tu não gostar, tu se fudeu. de narrativa visual deles, ajudando assim a história a ser contada. Em Bleach, por exemplo, o visual do Aizen resolve um problema muito específico, como esconder o fato de que esse cara é o grande vilão da obra. A solução é criar um visual gentil, confiável e pouco ameaçador, fazendo com que ele passe completamente fora do radar do espectador. Já em Hoseki no Kuni, o problema de design é outro, como tornar visível uma transformação psicológica profunda que acontece na protagonista ao longo da história. A Cabelo. solução foi fazer a personagem passar por mudanças drásticas de aparência, que simbolizam Caralho, acertei. Esse mangá não li não, porra. acontece na protagonista ao longo da história. A solução foi fazer a Caralho. Ah, mas que é comum, né? Não dá pra eu puxar pra mim, não. É muito comum em shoujo. personagem passar por mudanças Shoujo, Josei, normalmente, porque no aspecto feminino, o cabelo ele é muito atrelado à própria personalidade, da estética feminina como um todo. E isso é tanto, tipo, cortar o cabelo é tanto, tipo, meu Deus, eu tô mudando a minha alma, atrelar a alma, quanto a própria desconstrução de que, tá vendo essa alma? Tipo, é feio você ter a sua própria personalidade atrelada ao seu cabelo. É aquela pessoa que corta o cabelo porque ela não consegue estar com o cabelo grande, aquela pessoa que corta o cabelo porque não aguenta mais cuidar do cabelo. Então tem essas duas narrativas principais. Eu, por drásticas. exemplo, como homem, me deu uma doida do dia de, mano, como é que eu fico
fico careca. Raspei a cabeça toda. Só pra ver como é que eu ficava careca. E, mano, eu lembro que minha mãe viu isso e falou, meu Deus! Minha mãe ficou desesperada, mano. Achou que eu tava com depressão, que eu tava querendo me matar. E por aí foi. Aí eu falei com o meu pai, mano, por que você rapou o cabelo? Mano, tava fazendo a barba, me deu uma vontade de ver como é que eu fico careca, da mesma vontade que eu tive de fazer a barba e ver como hoje em dia eu tô sem barba. Aí que você achou, cara, vou dizer não, acordar e não ter que pentear o cabelo é maneiro, mano. Fiquei feio, mas maneiro acordar e não ter que pentear o cabelo. E por aí foi. Tá vendo qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? Pelo menos nesse negócio de experiência. Ah, nunca faria. E às vezes esse seu nunca faria é exatamente o choque que a cena quer colocar, pelo menos pra parte do público, que ela quer chocar. Aparência, que simbolizam seu auge, sua queda e seu renascimento. Porém, quando a gente vai pra gacha, algumas coisas não parecem fazer muito sentido à primeira vista. Por exemplo, eu adoro jogar Gears Frontline. A história é super séria, cheia de reviravoltas, tramas políticas e tudo mais. Mas então surge a pergunta, por que diabos eu tô controlando uma garota robô com fantasia de coelho num cenário pós-apocalíptico e militar? Esse design da Carole, que é totalmente distorcido. Não, isso é foda, mas isso daí é uma questão de dar porcaria da tinta amarela, mano. A imersão ela é muito socioconstruída também. Aí você vai ter gente que vai estar num jogo que uma tinta amarela quebra ela, e vai ter gente que vai estar falando com o personagem, usando o personagem e não vai estar fora da imersão. Isso é bem pessoal, né? Esse é o tipo de coisa que, entre aspas, o público é o real motriz de venda. Por quê? O bom para esse tipo de coisa é vender, é conseguir se proliferar dentro do meio da indústria e dentro do meio da arte. Então, se isso daqui não se causa um problema, por que eu vou pensar nisso como um problema? Porque aí você acaba usando videogames como se fosse um negócio de produto, de resolver o problema do produto. E às vezes você cagar pro problema é uma das coisas mais artes que se existe. Você cagar. Às vezes o que falta muito nesses gachas é cagar pro problema. Só que ele não caga pro problema. Ele caga pra solução. Ele caga pro público que não quer comprar. Entende qual ponto que eu tô querendo dizer assim? Porque uma parte significativa de obras disruptivas ele é pegar algo que a indústria diz e dita como e quebrar esse diz e esse não dita. Antes da história que ela tá inserida. A lupa de Wandering Waves é outro exemplo revelador. Se você não soubesse nada sobre ela, o que você teria adivinhado só de olhar pro visual? Que ela é bonita? Sim. Que ela tem características de loba? Também. Mas e além disso? Você por acaso teria sacado que ela na verdade é uma gladiadora? Eu não sei pra você. Isso é uma narrativa principal dela? Porque isso acontece muito em gacha também. É porque gacha eles são uma coletânea de informações. Porque já como é um negócio de waifismo, quanto mais informações até meio desconexas, aquilo que eu falei. Ai, quando eu tinha 4 anos eu caí, machuquei o meu joelho, aí isso me fez uma cicatriz e fica lá no personagem, que é muita cultura de OC. Eu tô usando a cultura de OC porque eu acho que é muito provável, se você tá aqui no meu canal, você conhecer essa cultura de OC. Você conhecer essa cultura de fazer o seu personagem. Porque muitas das pessoas que gostam de desenhar e aprenderam a desenhar e têm um senso artístico um pouquinho mais elevado são essas pessoas que desenham. São essas pessoas que estão dentro da cultura de OC. Só que essa própria cultura de OC tem suas próprias regras, as suas próprias percepções dentro de si mesmas. Ou seja, as regras que muitas vezes um cara de OC coloca na sua própria arte para ser boa, não vai ser a regra percebida em outro tipo de arte. É aquela coisa de para você tentar ter veios de arte, você acaba nichando a própria quantidade e a próprio elemento da arte. E é aquilo. Mais importante do que fazer uma crítica correta. Porque falar, até papagaio fala, falar correto dentro do próprio processo racional, sem você ficar cagando regra em cima dos outros, é o correto a se fazer dentro de qualquer tipo de debate saudável. Entendeu? Ah, Lê, mas é papo punheteiro. Foda-se, foda-se. Eu não preciso falar que isso aqui é papo punheteiro pra falar se isso é bonito ou não. Porque adivinha? Porque se eu fosse jogar, muito provavelmente eu ia cagar pro visual e ia só ler a porra do kit. Ver se é forte ou fraco. Se eu existo, essa pessoa que joga esse jogo também pode existir. No final é só você não entendendo e querendo estigmatizar e jogar todo mundo pro lixo. Parabéns, você é o problema do mundo. A diferença é que você acha que você tá fazendo bem. A única coisa é que talvez você esteja no lugar certo. Você não está no lugar certo, talvez por sorte. Não porque você está direto no processo racional. Tá vendo o que eu tô querendo dizer? Lê, não entendi. Isso aqui é um pouquinho complicado, então eu não vou um pouquinho mais profundo. É que, não vou falar mais do que isso aqui, que eu tenho um exemplo muito bom, mas eu não vou e dar regra lá da internet citar, você sabe quem, a cada x minutos. Não vou citar. Mas o mundo, às vezes, sofre mais pelos passivos do que pelos ativos. Vocês, mas pra mim seria muito difícil descobrir isso só olhando pra ela. Os NPCs têm um design de gladiador melhor do que essa boneca. Eu não quero generalizar porque não são todos os personagens, mas existe sim uma certa tendência de vários personagens de gacha não comunicarem ali o que normalmente se esperaria deles. É uns design que... Isso é uma merda. Porque o que se espera dentro de qualquer coisa de história, é aquilo que eu falei. Porque a coisa do OC, a coisa de se traduzir existem histórias que precisam se traduzir a sua estética narrativa no começo. Captação. Então, quando você vai fazer o seu OC, você precisa traduzir... Vamos lá. Se eu pegar uma arte feita, um desenho hindu, pegar uma receita da Etiópia e pegar aquela Etiópia. Se você pegar aquela arte da egípcia, dentro dos signos egípcios, você que é brasileiro, você vai entender aquela porra. Então é uma arte ruim, né? Olha, mas se você fizesse uma arte boa, todas as culturas
todas as culturas entenderiam. Parabéns, você tem que pegar a porra. Esse filho da puta não sabe o que é uma porra de um leão. A silhueta de um leão vai fazer sentido pra ele? Ó, esquisito. Parabéns, você tá indo pelo universalismo, como se a cultura não tivesse nenhum impacto, e mesmo que a cultura tenha esse impacto, não tem esse impacto todo. Mas ao mesmo tempo, os signos são sócio-construídos, sócio-percebidos, sócio-geridos e sócio-estruturados. O que isso significa, Lê? O que se espera é pra ser julgado de acordo com a narrativa que a história vai. Tá vendo qual o ponto? É aquele que eu falo. Genshin, por exemplo, é um jogo de estética de anime, que pega o mundo e coloca dentro da estética de anime. Então a função narrativa do deus do Genshin é a estética de anime. A minha raiva da estética de Genshin é a lógica que não se quebra pelo viés de venda. Mas dentro do Genshin tem NPC negro com dread, tem NPC com black afro, tem NPC com ressonância estética, tem NPC com as 3, 4 ressonâncias, tem NPC que parece que é da Europa, que parece que é da França, que parece que é da África, que parece que é do Japão. Então, os inimigos, eles têm a mesma paleta do ambiente que eles estão. O inimigo que é de lava, ele tá no local dentro de um vulcão, tem tudo isso. Mas se quebra porque é uma necessidade da venda. E isso não me deixa tão gostoso dentro do próprio ambientalismo geral da obra. Mesma coisa com a Mavuika. Eu detesto a Mavuika. Mas eu falo lá, mano, se tivesse pelo menos a porra de umas rodas em Natlan, se tivesse lá alguma coisa no ambiente pra algum animal que faz um mimetismo de moto. Não, a moto vem do nada e para o nada pelo viés de choque. E eu não sou tão fã do viés de choque quando o viés que eu mais gosto é da ressonância. Tipo a chasca voando. É palhaçada? É palhaçada. Mas até mesmo a chasca voando tem uma lógica interna do como ela faz aquilo, do que ela faz isso, de qualquer outra forma. E a avareza, que tem muito mais ressonância com tudo aquilo que ela faz, até mesmo os animais, que a gente tem isso também. Mas aí o pessoal não gosta do bichinho 2D dele, concordo. Mas de todos esses, a avareza é que mais ressona com o mundo. Olha que loucura. Olha que loucura. Então, tipo, o que você se espera e não é o que se espera, aí a gente entra na estratégia de Shumatsu no Valkyria, que é você subverter a estética padrão média que as pessoas expectam. E a expectativa pode ser sócio-construída ou, adivinha, narrativamente construída dentro da história. Então vai ser um design feito para quem tá na porra da história fazer sentido. Vamos pra Sanda de novo. Designer, a ressonância, se você pega a Sanda isoladamente, ele não faz sentido. Quando você estuda, parabéns, isso é uma história. Então esse tipo, tem que fazer sentido ao você olhar, talvez se fosse um quadro, talvez se fosse um OC. Para uma história, isso não é aquilo. São indicativos de qualidade, não a qualidade per se. Sim, eu cheguei de novo nessa frasezinha de biscoito da sorte, me desculpa. Que às vezes não parece comunicar nada do personagem ou que não faz sentido para aquela situação. O que numa situação normal seria considerado um design ruim, pois a comunicação é ruim. Mas quando a gente começa a analisar a lógica interna dos gachas, a gente começa a entender o porquê esses visuais são do jeito que são. Os gachas. Porque senão a gente pega. Por quê? Aí entra na merda do que eu vou entrar em outra coisa aqui. Ah, mas eu não entendo. Então vai pro inferno. Então vai pro quinto dos infernos. E não compro. Porque eu não quero limitar o mundo e a arte ao que você acha bonito e belo. Então deixa o belo se manifestar de tudo das outras formas e você filtra o que você gosta. E pode pegar lá no meu vídeo sobre Ryukendo falando. No começo eu achava tosco, para no final tá quase chorando. E adivinha? Todas as regrinhas de gacha sendo atacadas, tá tudo aqui. Então eu mais defendo gacha pela minha ressonância argumentativa, eu dou meus amores a Tokusatsu e Super Sentais em gerais, do que propriamente a gacha. Porque se eu bato em um, eu indiretamente tô batendo aqui. Ah, Lê, mas aí e a sexualização? Aí a gente reclama da sexualização quando a gente for pra sexualização. Não de designer, não de detalhismo. Porque eu quero ir pra casa do caralho. Tá vendo qual o ponto aqui? Porque, Lê, o que isso comunica para um americano? Porra nenhuma. Ou seja, então vai ter obras que se pensam dentro do seu fluxo do tempo para agradar e o seu público. Vamos fazer um exemplo. Os signos de uma pessoa. Vamos dar um ponto aqui. Caralho, eu não tenho. Mas vamos pensar em H20 mangá. É esse aqui? É GoTube? Esse aqui. Esse mangá aqui. Eu não li ele todo, mas eu li só o comecinho. Bom pra cacete, mas só dando um exemplo. Vocês não estão... que ódio dessa porra. Essa porra aqui. Essa caralho aqui. Ele é um mangá de beisebol, que ele usa muito basic, a lógica do beisebol dentro de tudo. Ele é um mangá de beisebol. Aí a gente tem Slam Dunk. De novo, lógica do beisebol. E a gente tem Super 11. Lê, do que você tá falando? Os signos de quem gosta de algo se baseiam no que ela gosta. Ou seja, Super 11 é uma obra de futebol para quem não gosta de futebol. Porque apenas o jogo pelo jogo e a lógica do jogo pelo jogo, para esse público não é o suficiente, então você coloca o poderzinho. E é a mesma coisa do Momosume. Porque é GTO? Não é GTO, não. Anime de corrida carro. Esse aqui, Injinal D, literal.
foi um cara apaixonado por carro que fez. Então, a obrigação desse cara era pegar os amores dele e traduzir os amores de carro dele para todo mundo? Não, porra! Não é a função da arte também. Ele apenas expôs o amor dele. E você sinta, caralho. Quem já tá predisposto vai sentir mais do que você que vai ter que aprender. Mas aí a gente entra na narrativa, porque não é tanto uma obra de nicho. Aí você vai ter a corrida, vai ter, por exemplo, a porcaria de uma Musume, que usa uma lógica de shonen pra se passar, você tá chorando que a porra da corna tá só correndo, caralho. E por aí vai. Só que isso é um nível de apelo de Intinaldi e Super 11. De Intinaldi, Super 11 e aquele lá do que o pessoal chama de cringe, o Aura mais ego. Mesma coisa. Então quando as pessoas ficam, ai, eu tenho que entender. Não, quem tem que entender é tanto o público, entender do público e da. Ai, do público e da identidade desse público. Tá vendo qual o ponto aqui? Ai, mas é gacha e foda-se. Eu não vou usar uma argumentação de imbecil porque eu não sou fã desse tipo de estilo de gacha. Eu não vou atacar o gacha, porque se eu ataco o gacha, se eu falo que o que o gacha faz, pelo que o gacha faz, não o como, o porquê, nem os agravantes que o faz, eu ataco as obras que eu gosto. Eu não vou ser hipócrita. Não é porque eu não gosto do jogo que vou atacar o jogo. Não vou fazer isso, porque eu não sou mais criança. Eu tenho ética argumentativa. Tá vendo qual o ponto? Ah, é porque você joga gacha. Pega lá, você vai achar mais eu falando mal do design de gacha do que qualquer outra coisa. Mas eu não vou ser idiota, se eu não sou idiota. São jogos gratuitos e que se baseiam totalmente na venda de personagens. Logo, eles têm um motivo financeiro para priorizar elementos de design que façam o público amar o personagem logo de cara. Personagens como forma de monetização significa que eles estão totalmente à mercê do gosto do público-alvo. E isso faz com que muitos deles sejam mais Porque o público-alvo, punheteiro, nojento, criança, adulto, que não tem a capacidade que não tem senso crítico e aceita todos esses lixo feio, ridículo. Olha que coisa, olha só que carnaval, olha só que tipo. Como o pessoal chama? Olha que negócio de cosplay ridículo, feio, só pra ser uma criança. Tá vendo qual ponto? Como não dá pra usar esse tipo de coisa, porque aí eu que me fodo no final e eu não vou usar isso, porque eu sei quais são os apelos. Eu sei o design quando é bem feito, o design quando é mal feito. Além do tipo mesmo, por exemplo. Tá cheio de gente, de mulher que adora avareza. Tá cheio de mulher que acha a mavuica foda. É simplesmente porque você não conhece. Então é muito fácil espantalhar e estigmatizar aquilo que você não conhece. É muito fácil. Porque você não tem contato com ninguém que gosta. Então é muito fácil resumir a jogo de punheteiro. Eu não tô zoando, tá? Tipo, chamar o jogo de jogo de punheteiro eu acho até engraçado. Por quê? Porque é foda, os caras apelam. Os caras apelam. Mas, mano, o que eu já vi só das cutscenes e das lutas de ZZ, mano, eu falo, se essa porra tivesse dublado, eu tava fudido, porque eu ia querer jogar de qualquer jeito. Muito lindo, velho. Tá lá, a personagem tá gostosa, peituda, foda-se, o que eu tô olhando é a porra da animação dela. É a luta foda pra caralho, é a ressonância estética, é a historiazinha dela com o pai dela. Nossa, que negócio maneiro. E ela ser gostosa é um extra. Que se não fosse, eu ainda estaria hipnotizado pela técnica. Então, o que significa, de novo, o que eu vi falando, nunca é o apelo que é o problema, é a falta de outras qualidades. Você tá apelando porque você tem qualidade de fazer uma boa história, de um bom personagem, do bom dos outros, porque você pode apelar pelo apelar. Não tipo, se tem sexo é ruim. Se tem apelo sexual é ruim. O famoso sexualização, que é o ter, não ter. Sexualização é o não ter. É você pegar a personagem e limitar, tirar todas as outras características dela, que se não é sexual. Ela é apenas um brinquedinho. Se a personagem tem qualquer outras características, e as personagens de ZZZ são mais bem escritas que a de Genshin, dado ao que eu, dentro da minha limitude, ali você assiste com o Reigo. Eu assisto os dois com o Reigo. Então, dado ao meu viés de ler e assistir com o Reigo, me chama muito mais atenção do que o outro. De novo, porque Genshin é textinho, boquinha, meio boquinha, roda durão. Você tem lá lutas foda. Acho que, por exemplo, desde o começo, eu acho que os ZZ tem muito mais cutscene. E por aí vai. Tá vendo com o pontinho? Mas aí atenuantes de comportamento. Eu quero que eu vá pra casa do caralho, não me ligo disso. Tô falando aqui de arte. Se você quer pra análise social, depois a gente vai pra outro debate, não de arte. Seleção do que as pessoas gostam do que designs orgânicos a serviço de uma narrativa mais profunda. Vamos tentar entender melhor essa lógica. Particularmente, eu acho que tem duas formas que são as mais comuns de você gostar de um personagem. A primeira é você gostar dele por causa da jornada. Você gosta do personagem depois de ver o que ele passou, como ele mudou e o que ele perdeu ou conquistou. Não é puro. Nenhum deles é puro, tá? Nenhum deles é puro. Mas ele vai estar falando, tipo, é aquilo que faz você olhar pro personagem e você ficar. O que faz você ficar na história. Gachakuta. Eu não gostei do começo de Gachakuta. Eu não gostei da história de Gachakuta. Eu não gostei dos personagens de Gachakuta. Fiquei pela estética. Achei a estética linda. Achei a animação foda. Mas fiquei por uma coisa. Até episódio mais ou menos 12, 13. Que eu falei, puta que o pariu. Cara, o episódio do samba fez eu não ficar desgostoso. Achei maneirinho o episódio do samba. Meu jogado. Mas o episódio do samba é legal, bem feitinho.
Depois a gente entra na mordidão até o sequestro, ou eles entram lá no bicho grandão lá. Quando eles entram lá, aí eu acho da hora. Ali eu vi o que Gachakuta é. E por aí vai. Então, e há obras que a história, tipo, vamos lá, o Oni, seja com o One Punch Man e o Mob. Tá vendo qual ponto? Estou no processo. Esse tipo de apego exige mais tempo. Já a segunda forma é você gostar antes mesmo de saber a história dele. Você gosta do personagem no primeiro contato só de bater o olho, geralmente porque ele tem um estilo de design e personalidade que você já é muito fã. A maioria dos jogos gacha tenta funcionar se retroalimentar dentro da sua própria lógica de arte, entendeu? Porque lá, eu já falei isso daqui, tem vários vídeos no YouTube que falam sobre isso, tem vários artigos que falam sobre isso. Na China, o negócio de se referenciar a outra arte é o que é a arte. A arte é o universo da arte. O que é o universo da arte? Referenciar aquilo que veio antes, que veio antes de você. Então, tipo, temos aqui um tipo de jogo que fez esse tipo de personagem, eu vou fazer esse tipo de personagem, para eles isso é a arte. Enquanto aqui a gente pensaria, tipo, não é arte de verdade, tá só copiando. Tá vendo qual pontinha que eu tô querendo dizer aqui? por esse segundo princípio. Particularmente eu acredito que é assim, porque os jogos gacha têm um problema estrutural de falta de tempo para conseguir desenvolver os personagens. Normalmente eles têm pouquíssimo tempo de tela, pois sempre precisam ser chutados da história em favor de um personagem novo. O foco da narrativa não pode ficar em um único personagem por muito tempo, pois sempre existem novos banners com novos personagens chegando, o que dificulta muito criar arcos. Acho difícil. A gente teve a Furina, a gente teve isso aqui. É simplesmente ao contrário. Os personagens não são feitos para todos serem impactantes. Tem aquele personagem que é feito para ser mais impactante, tem aquele personagem que é feito para ser mais impactante, por aí vai. É mais uma tentação. Há personagens que são feitos muito mais para fazer uma tentação, de uma ressonância de quem já está predisposto do que aquele personagem mega bem escrito. Tanto que essa mega bem escrita vai para personagens que eles estão mais hypes e que tem mais projeção de venda. Mais longos ou desenvolvimentos mais elaborados pro personagem. Apenas o grupinho principal ou os personagens favoritos é que ganham destaque a longo prazo. Esse é o ponto. Óbvio que existem exceções, mas a gente tá falando da tendência geral aqui. Logo, o problema que o designer precisa resolver é criar um visual que seja familiar e atraente, independente da história e do desenvolvimento do personagem. E Ou seja, você tem que apelar para signos comuns, ou signos comuns demais, que faz o personagem ele parecer qualquer coisa. Então, como é que você faz o personagem parecer qualquer coisa, e ao mesmo tempo ele ter apelo? Então você apela de signos, gostoso, gostosa, cavaleiro, cavaleiro. E a partir disso, você vai tornando um personagem único, não pela carinha, porque a maioria vai ter carinha tudo parecido. Não pela, talvez, personalidade, porque ele vai ressonar com um arquétipo. E arquétipos têm que ressonar de maneira igual para ser aquele famoso efeito-chave. O personagem é bom porque ele é aquilo que você espera do personagem. Então você vai enchendo o bichinho de detalhe, porque ele se contradiz no detalhe, como se ele, o personagem, tivesse feito a roupa dele à mão, detalhada, para ser a resposta da alma do que o personagem é. a solução para isso é fazer o design funcionar como um recorte de vários gostos populares das pessoas. Cada traço do personagem, cada referência visual, cada detalhe de personalidade é pensado para ativar algo que os jogadores já gostam logo de cara. Você seleciona ali 2 ou 3 elementos populares e tornam ele o ponto principal do design do personagem. Com Esse isso, é o ponto. Legal, porque é foda, né? É só a gente... Ocidental é foda, muito diferente. Porque quando é para japonês, o pessoal ataca, né? Porque é muito fácil espantalhar japonês, porque, bem, é fácil você ter o viés de foco dos seus piores, né? É aquilo, o que é meu pior sempre tá atrás, então é muito mais fácil ver o pior do outro, né? É aquela porra. Porque aí foi só o pessoal lá de Marvels fazer, a pessoa começou, caralho, entendi, né? O apelo desse tipo de desgraça é de uma lógica fora do mundo. Então é tipo de uma lógica da ação dos próprios artistas, de pegar referências e atrelá-las a ela a um tipo de design. Então esse é o apelo, não um apelo narrativo diretamente da história, já que não é o foco desse tipo de coisa. Que legal! Podia dar pão. Aí quando a porra do Marvels faz, o pessoal baba, né? Bem que o Marvels ele botou homem gostoso pra se fazer, né? Mas cada um tem a sua demografia, né? Tem aquele que na China, tem aquele lá dos rusbandos lá, que as mulheres gostam pra caralho, que vende até mais que o Genshin algumas vezes. você não precisa de horas de narrativa para entender quem é o personagem. Você vê o visual e já associa a algo que você gosta, como um clássico herói, uma assassina. A gente entra no que é o estruturalismo, que é literal a narrativa o contrário do que eu usei pra defender. Só que eu tô defendendo a sua percepção de ocidental para uma percepção oriental. Mas aqui é a ressonância total do efeito Chaves. Total, que é, o personagem é aquilo que você espera que o personagem é. A diferença é que ele é o que o personagem é, do que você espera que o personagem é, e por isso ele é bom no viés asiático, de outra cultura, belezinha? É aquilo. Quando algo é feito para outra cultura, você, fora da cultura, precisa se ressonar com essa cultura. A menos que você não saiba. Mas aí é por causa do nosso efeito dublagem. Aí é o efeito da dublagem de que a gente às vezes esquece que as coisas não são feitas para nós por causa do efeito da localização. Tsundere ou até mesmo uma coelhinha. Isso faz com que muitos gachas sejam um verdadeiro catálogo de fetiches.
catálogo de preferências do jogador. Um dos grandes exemplos é o Fate Grand Order. Nesse jogo existe literalmente um personagem pra qualquer gosto imaginável. Você gosta de milfs bem dotadas? Tem. Waifus negras? Tem. Personagem gordinha? Tem. Homem brucutu? Tem. Fanboy? Tem também. Eu acho Tem. lindíssimo, eu acho lindíssimo. Por quê? Quando você vai problematizar fetiche, e eu acho isso uma merda, porque é sempre Existe que você vai literalmente um problematizar e nunca você vai conseguir. Por quê? Porque o pessoal quando traduz fetiche no pior, como se não existisse graus. Então, eu tenho fetiche em mulher musculosa, vamos dizer assim. Então eu sou problemático, sou um tarado. Tipo, você ter uma preferência e você gostar de ver essa preferência no mundo ficcional te torna um tarado que tinha que ser separado da sociedade? Você tá vendo como é só um moralismo? Porque na verdade a pessoa pega o fetiche não como uma preferência, mas literal, como se a pessoa só tivesse a capacidade de gostar daquilo da vida. Então, tipo, não existe meio termo. Não existe tipo, mano, cara, eu gosto de personagem gordinha, e por falta de personagem gordinha, eu acabo tendo um hiperfoco em personagem gordinha. Ou você vai falar que não. Então, do que diferente é? Não pode ter personagem gordinha? Eu falei lá numa defesa da avareza, porque ela deu esse argumento de bosta. Tá bom, então, já que pode assim, não pode ter personagem gordinha na ficção, porque isso vai incentivar as pessoas a serem gordinhas, e ser gorda é pouco saudável, e por ser pouco saudável, você não pode ter nenhum tipo de personagem gordo na ficção, porque isso vai incentivar as pessoas a serem gordas e aceitar o corpo gordo, e ao aceitar o corpo gordo vai piorar a vida das pessoas. Então todo personagem ele tem que ter esse viés saudável. Ah, Leia, bulimia. Aí você vai desse tipo de argumentação que é simplesmente um apelo ao emocionalismo comum. Onde a arte não é a arte onde ela existe no universo da arte. A arte é apenas a sua materialidade. Apenas isso. E o problema é que é muito complexa a materialidade da arte para você ter que ser muito foda, tem que ter uma pica gigantesca para dar esse tipo de coisa. Aí, Lê, mas acontece, adivinha? Tudo acontece. Vai ter gente que vai fetichizar e vai perder os aspectos de humanidade. E vai ter gente que não vai fetichizar e vai perder aspectos da humanidade. Vai ter gente que vai ser colocado nesse padrão social comum e vai ganhar um monte de parafilia porque ele é, entre aspas, oprimido com seus desejos. E vai ter aquele cara que vai viver a vida na vida mais lasciva possível e vai ter um monte de defeitos da sua vida lasciva. Então não existe receita mágica. Quando o humano não é condicionado ao ser o melhor humano, porque você tem medo da liberdade de ser humano, esse humano vai dar merda, porque ele nunca vai saber lidar com ele mesmo. Então ele vai estar sempre lidando com o pior performático dele. Esse é o ponto. Que é o famoso problematizar por problematizar. Sabe por quê? Porque se você fosse problematizar, era pra você problematizar não a mulher ser gordinha, mas sim só ter um signo de beleza nessa porra. Foda-se, eu vou usar isso aqui agora. Eu queria usar mais pra frente do vídeo, porque eu acho que ele vai bater nisso daqui, mas foda-se, vou usar isso aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Que é esse anime aqui, velho. Sabe que ele tá aqui nessa porra? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? É porque essa porra do Crunchyroll ele fica bloqueando tudo. Que é o anime. Quero pegar o nome dele, velho. Cadê essa bosta? Eu quero do Kamen Rider. Anime ruim da porra. Cadê, velho? Cadê? Cadê, porra? Cadê? Olha, meus exemplos vão ficar diferentes, hein? Quem me zoa vai se ferrar, porque eu vou dar exemplo diferente, seus otários. Mano, cadê? Cadê? Sumiu? Você já deve ter visto, né? E eu não vi ainda essa desgraça. Aqui, Tojima no... Isso aqui, ó. Que eu tenho certeza que você viu essa desgraça, essa coisa horrorosa. Copia a porra do nome. Ah, que merda, mano. Que site de merda. Vocês estão vendo? Porra, mano. Que merda. Tá, vou pesquisar aqui. Pera aí. Tojima Kamen Rider. Anime, Tojima. Essa porra. Espero que tenha as imagens certinhas aqui. Por quê? Essa personagem aqui, ótimo. Mano, ela só é gostosa. Eu não assisti ainda a luta dela. Então talvez ela ganhe uma personalidade finalmente dessa porra, né? Finalmente ela ganha aqui. Mas ela é só gostosa. Só. É tipo, mano, essa personagem é muito ruim. Ela só é a gostosa peituda. Só. Ela só existe para isso. Ah, Lê, mas pô, sim, tem a historinhazinha dela. Mas sabe que essa personagem se provou no passado, não no presente. É literal se você comparar com o protagonista. Você tem o passadinho cringe lá do protagonista, mas tem a ação dele, tem as escolhas dele. Por quê? Esse anime, ele brinca com o tosco e até mesmo ele brinca com eu tô zoando você. Então, tipo, pega o protagonista, coloca ele chorando, saindo meleca, coloca o protagonista com uma semi-narrativa de patético, e isso constrói e amplifica o mundo. Tanto para você que já tá predisposto a gostar, quanto para você que já gosta. Então isso faz a narrativa dessa obra, para esses personagens, ser muito instigante, porque você tem várias formas de apelo pro personagem, várias formas de ver essa história. Gostosa, peituda e luta mal. Ou pelo menos mal animada, até então. Tipo, foda-se. Ele socando o urso, socando uma parede. Ela supindo pra mostrar os peitos. Nossa, caguei. O que daria facilmente pra você dizer que a obra é machista. Porque tá estigmatizando a mulher, porque tá simplificando ela apenas ao aspecto de beleza. Isso é muito merda, né? Tão simplório, tão bobo. Aí você tem literal essa filha de uma puta aqui, que, mano,
Que personagem boa. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. Que é o quê? O que é ruim quando a personagem, ela é aficionada à beleza. Ela não pode ser feia. Ela não pode fazer caretas. Todo close tem que mostrar a beleza dela. Isso não é um problema se for temático. Isso não é um problema se for narrativo. Isso não é um problema se for a intencionalidade da função, da narrativa, blá blá blá. Só é um problema quando isso é um problema. E não é um problema mais nessa história, por quê? Porque tem essa outra aqui, que ela também é bonita, que ela também é peituda, mas a obra não tem vergonha de fazer ela fazendo careta, de ela tomar um soco e ela ficar toda estrupinhada com o nariz para um lado, dela fazer careta, dela ficar feia, da obra colocar ela como feia. Ah, mas ela é só a namoradinha. Ela só é a namoradinha, mas ela tem camada. Ela tem a camada estética, ela tem a camada de subversão. O outro cara também tá lá ele pulando peladão o namorado dela, tanto pra meio cringe, mas também meio masculinista, igual é a porra do protagonista, igual é ela. Tá vendo? Ela tem a função de ser só namoradinha, mas ela tem a função de ser namoradinha, que se retroalimenta com o outro protagonista, mas aí ela tem a função também de fazer a provocação. Ela tem a função de apelo diferente. Ela tem a função de ser a choca, de movimentar os apelos dos outros personagens. É que vocês não estão ouvindo dos outros personagens. E a obra não tem medo de tratar ela além dos aspectos que limitou ela. Ela apanha, ela é feia, ela faz careta. Literal, tem a cena dela caindo toda ridícula no chão, toda estrupinhada, com sangue descendo. Aí você vê lá o namorado dela, não, como você usa, vai lá beijar ela toda sangrando, toda estrupinhada no chão, fazendo caretinha. E isso é usado e colocado lá como um aspecto tanto meio tosco na própria obra. Vocês estão vendo qual é o apelo daquilo que limita a própria narrativa da obra? Ler a obra é boa? Meio medíocre, tá? Meio medíocre. Não tá legal, não. É tipo um episódio. 20 minutos de episódio. 5 minutos legal, 15 minutos e você tá. Que merda. Principalmente por causa desses personagens aqui e os outros personagens que são meio aguinha com salsicha que estão se provando só agora na reta final do torneio, porra. Nhé. Ainda não li a luta dela. Vai que a luta dela muda isso dos personagens. Vai que, por exemplo, que ela ser meio plástica faz sentido pro personagem. Eu tô falando de uma obra que não acabou, que não se provou. Belezinha? Por quê? Porque eu achei meio estranho ela perguntando, Kamen Rider? Que porra é essa? Ela vizia em Kamen Rider, mas ela não conhece os outros Kamen Rider? Meio esquisito. Então ela tá sendo a voz da razão. O Matokita lá o Matokita esqueci o nome do anime, velho. Que é quando você tá num mundo louco, cheio de louco, que é basicamente o que essa obra é, você precisa ter aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher, aquele ser, igual é Baki com a namorada, que é a razão pra ser a voz do narrador ou a voz daquela pessoa que não tá entendendo porra nenhuma. Você tem que ter a pessoa comum pra ser o perdido lá, pra fazer as perguntas certas, pra fazer a história andar, pra ela não ficar só sem nenhum tipo de apelo visual, de apelo narrativo. E ela foi tratada disso. Tipo, eu achei que ia ser ela. Porque a gente viu lá que os personagens, quando eles têm lavagem cerebral, então eu achei que ia ser ela. Mas ela não entender e não saber quem são os Kamen Rider, ela. Eu acho esquisito. Que tornou ela ainda mais pobre. Mas claro que vai que isso na historinha dela, que vai ter a lutinha dela, que vai que ela só é a Taco, porque a Taco é apenas a ressonância dela com o pai. Então ela não é fã de Kamen Rider, da franquia, de todos, de conhecer todos. Não, ela só gosta disso. É a forma disso. Então a Taco foi a manifestação dela como mulher na franquia. E ela se limitou a isso, já que nesse aspecto do torneiozinho, que, cara, se esse torneio tivesse um pouquinho antes, mano, ia ser tão gostoso, mas foda-se, nesse torneiozinho, e se tivesse colocado aqui, ela se limitou a ela só ser mulher, só ser a mulher empoderada. Vai que isso acontece. Vamos ver do que vai ser a luta dela. Caguei. Essa personagem até então, esse é o problema, ela é até então porra nenhuma. Ela é ela é a mulher Kamen Rider, e só, foda-se, né? E é meio foda se pegar essa narrativa, porque a narrativa dela lá no comecinho é disso, da primeira mulher, da ressonância da mulher com o Kamen Rider, e nossa, canto foda-se. E ela faz mais esse aspecto positivo do que ela. Vai tomar no cu, né, pô? Se tu assistiu, se tu é fã de Kamen Rider, e você tá puto comigo, fica tranquilinho, tá? Eu não sou tão fã assim de Kamen Rider. Eu sou aquele fã casual, com Super Sentais em geral, belezinha? Eu sou o típico fã que só assiste o Tokusatsu se tiver dublado. Se você quiser me tacar pau, mas eu tô falando de narrativa como história, belezinha? Como anime, tá? Ah, mas eu acho foda porque a referência, foda-se referência, fosse toda. Eu nem conhecia a Teca, eu nem conhecia esses cabos aqui que eles fazem referência. Tô conhecendo pela obra. Que eu acho foda, isso. Mas os outros personagens eu gosto além da própria referência em si. O maluquinho aqui. Só o fato deles serem malucas, ela só é uma sem noção. Ela não é maluca. Vamos ver se na luta dela ela vai ser maluca igual todo mundo. Se ela vai se elevar essa maluca, tá? E se é isso que tá acontecendo, a crítica ainda é: demorou demais pra essa personagem ser alguém, belezinha? Até a porra do outro cara lá do passadinho dele com o pai lá da
cabaninha com o Takoyaki, que foi muito melhor. Os capangas tiveram um arco primeiro do que essa filha da puta. Por quê? Porque talvez o autor achou que ela só essa ressonância com a Tackle e com a diversidade feminina seria o suficiente pra essa personagem ser alguma coisa. Claro que aí é dissonante, que ela só aparece pra ser gostosa no começo. E isso é meio chatinho pelo que a história precisa. Talvez se essa personagem e se a outra personagem que tá aparecendo com a história já estivesse desde o começo, pra gente ter essa polaridade feminina no começo, caguei. Caralho, agora que eu percebi, meti uma puta crítica dessa desgraça, velho. Nem merece. Foda-se. E aproveitando, né, que eu acabei de assistir a saga lá, ela venceu e blá blá blá, desculpa spoiler, mas, pô, não vou falar não. Essa saguinha de luta foi legal, viu? Eu acho que se essa saguinha que tá mais no meio do anime tivesse um pouquinho mais pro começo, teria ficado bem bom. Batata. Nessa saga de luta foi perfeito. Tudo que eu critiquei continuou aqui. Ela melhorou, a personagem melhorou? Óbvio, pô. Ela teve o desenvolvimento dela, teve a importância dela e o link dela da criança que não aceitou que o seu personagem favorito morreu e teve que fazer essa auê todo pra ela gritar da frustração dela, seria legal. O problema é, ela podia ter parado de aparecer na obra, no flashback dela, explicando ela e voltado aqui agora. Porque ela foi só o catalisador lá no comecinho e agora, só. Tipo, no começo da obra é agora. Olha que coisa meio chata, né, de se ter. E pra piorar, no episódio seguinte, que eles estão lá no bar, tem a luta, de novo, da namorada com o outro lá, cara da Shocker, que foi muito melhor. Ela já tá tendo um arco de desenvolvimento, a namorada, já tá tendo o arco de medo dela, insegurança, importância, desenvolvimento da Shocker. Antes disso, já tinha colocado lá o bichinho, a mulher lá caçando a Shocker, que tinha talvez, acho que deveria ter sido um pouquinho mais para frente, mas aí é um pouquinho mais no comecinho da obra, mas aí tá tudo bem. O ritmo no comecinho foi pra cá do caramba mesmo, não tem o que fazer, não tem o que fazer, e é bizarro o quanto a minha crítica parece que tá se retroalimentando. Enquanto os outros são personagens, essa personagem aqui é uma boneca. Claro que, Lê, mas ela tem exatamente o meu problema é o Link dela. Ela é um personagem só de Link, só. Ela só é um personagem de Link. Dado aos outros personagens, que podem ser personagens de Link, mas eles têm algo a mais, pensa. Os personagens são simples, mas eles são simples em duas características. Aí tem um único personagem que é simples em uma característica. Esse personagem, ele destoa dos outros, que faz eu não ter tanta empatia quanto pelos outros. Dado que a anime já tem um problema de expressão e blá blá blá. Mas a luta foi foda. Se vocês tivessem colocado o momento de luta foda também na luta da namorada, né, com o patrulheiro lá, com o cara da Shocker, teria ficado bom também. Então deixa que o fã conserta. Eu não sou tão fã assim, então belezinha. E só, é claro que eu tô fazendo análise de uma obra que ainda não acabou. Então, beleza. Como eu falei, não muda os erros, mas vai que ela ganha um arquinho que fica... Beleza. Então, dado aí que ainda não acabou, vai que muda, belezinha. Olha que bando de filha da mãe. O que eu disse. Olha o que apareceu no episódio mais recente. Olha o que temos aqui. Essa aqui é uma idol. A idol. É uma idol mais gordinha. Uma idol plus size. Tô falando, pô. Tô falando. E como isso é legal nessa obra, a obra ganhou muito pontinho aqui comigo. Claro que ela já vinha melhorando nesse arquinho de treinamentos lá. Então ela só foi melhorando. Qual é a diferença? Ressonância com a própria estética. Então você coloca as mulheres como bonitas, mais hipergâmicas, beleza? Mas você não resume elas a isso. E eu já tava cantando essa bola lá na namorada. Confirmou aqui. Cujo tem essa, entre aspas, pluralidade, exceto da professora, no desenvolvimento dos personagens. Mesmo que para os homens seja algo mais masculinista, você ainda tem signos padrões para as mulheres. Então, tipo, as mulheres vão gostar, os homens vão gostar. Tá certinho, pô. Ganhou muito pontinho comigo. Lê, e a história? Eu não tô aqui pela história, tô aqui pelo desenvolvimento dos personagens, pela maluquice. O problema é exatamente o ritmo no comecinho que perde muito, tá? Basicamente, quase que uma crítica lá. Vou esperar, vai que eu uso essa parte aqui. Quando terminar, eu faço a crítica total, né? Mas aí sempre vai ter o mais doido que todos vocês. Mas isso é pra fetiche. Mas isso é pra isso. Mas isso é pra isso. Dane-se. Isso é uma complexação de amores. Só no fato dela colocar beleza em um corpo não usual, em uma cultura diferente da nossa, que cultua a magreza. Só o fato das personagens femininas anteriores serem mais robustas, mesmo que peitão, dane-se, é a ludicidade que você permite no meio 2D, beleza. Não é real, foda-se, mas só por causa disso, das personagens já tem entre as mais coxudas, entre as mais gordas para os padrões de lá, e agora isso de uma maneira mais ativa,
Isso daqui faz, sem dúvida, muito mais aspectos positivos do que negativos. E eu tenho mais absoluta certeza. Tanto que, vai lá no Twitter, só no Twitter, veja lá todo mundo que tava chamando a obra de machista do nada. Falou, oh meu Deus, agora eu vou ter que assistir. Claro que ninguém vai assistir, né? Só eu que vou sofrer nessa bodega. Mesmo que eu esteja começando a gostar mais da obra. Toma. Ah, mas isso é, sei lá, pra pagar pedágio. Não, isso é um viés artístico. E de gosto, e de fanservice, tem muitas aspas, que tá desde o começo da obra. Tanto que eu, entre aspas, previ isso só por causa da animação, da composição. Dos personagens, toma. Isso é uma prova do que a obra sempre foi. Não que ela tá tentando, sei lá, pagar. Não, não. Belezinha? Fica tranquilinho. Personagem pra qualquer gosto imaginável. Você gosta de milfs bem dotadas? Tem. Waifus negras? Tem. Personagem gordinha? Tem. Homem brucutu? Tem. Fanboy? Tem também. Inclusive é por isso que todo mundo é super atraente e bonito nesse tipo de jogo, já que é a característica que a galera mais procura no personagem, né? Não é comum. Porque se você vai problematizar o arquétipo feminino, você tem que argumentizar não a sexualização, mas a beleza e a estereotipização da beleza. Amigão, se vocês quiserem, eu pago de feminista aqui, que eu faço uma feminista radical parecer moderada, tá? Ô, amigo do céu, porque as minhas origens de aspectos de beleza também são calcadas na narrativa. Eu consigo puxar pra caralho, tá? Então foda-se os fetiches. Algo fetichizado, mas que tem multipolaridade de beleza, é melhor do que algo fetichizado, não fetichizado, mas só beleza. Então, se você tem lá uma personagem negra bela, vai ser pior do que uma personagem negra com fetiche, mas que tem aspectos diferentes de beleza. Tipo aquele típico personagem negro que tem características indo-europeias. Vamos brincar? Amigo, vocês não me aguentam. Se eu dei uma de lacrador, vocês não me aguentam, porra. Ou você encontrar em gachas personagens com o mesmo naipe visual da galera do Disco Elysium, tá ligado? Todo mundo ali tem que ser uma waifu ou rosbando comercializável pra agradar a otakada. Mas no caso do gacha que eu mais jogo, que é o Gears Frontline 2, eles tentam equilibrar isso de um jeito que eu acho muito engraçado. Porque assim, esse jogo é basicamente um colecionador de waifu com uma boa dose de fanservice. Mas ao mesmo tempo ele quer contar... Mas o problema é porque não tem homem. Vai pra um gacha que tem homem, meu caralho. Vai num gacha que tem a preocupação em ser, entre aspas, igual. Não, porra. A obra tem seus apelos, caralho. Ah, alguém chama mais focado em mulher. Alguém chama mais focado em mulher, é a característica dele. Tipo, não, mas o problema é o equilíbrio. Equilíbrio do quê, caralho? Não tem equilíbrio que o desequilíbrio não desequilibre, filha da puta. Entendeu? É que as pessoas acham, tem que dar, ó, tem que ter isso aqui, 5 homens, 5 mulheres, 5 foda-se, caralho. Mas é porque eu gosto de homem, eu gosto de homem. Bom, tá 100% certinho você, porra. Então você sai do Genshin. Desculpa, mas esse é o ponto. Se a obra tem as características do seu público, você só não é o público que tá contemplado. Então pra que você ficar num jogo que você só vai passar raiva, caralho? Saiba gerir-se a si mesmo, entendeu? Que vai por mim. Se você vive a vida vivendo como se o mundo tem que mudar para si, você tá fudido, caralho. Você nasceu no mundo, não o mundo nasceu pra você. Infelizmente. Entendeu qual ponto? Lê, mas calma, não simplifique o que eu tô dizendo. Eu estou simplificando só como a falinha de biscoitinho da sorte. Mas você vai ter muito mais frustração se você, pra ser feliz, tiver que mudar o mundo inteiro antes. Ache pontos de felicidade antes de você querer ser super revolucionário. Senão você tá fudido e você vai se corromper antes mesmo de você perceber os arcabouços do mundo, tá? Tá uma história séria e bem elaborada, tá ligado? Então acontece o seguinte, enquanto as garotas que você realmente pode puxar no gacha são bonitas, estilizadas e quase perfeitas, boa parte dos personagens menores ou NPCs que você não consegue no gacha são completamente diferentes. Eles são mais realistas, alguns até feios ou desgastados pela vida. Eles são totalmente fora do padrão de beleza otaku. Isso gera até um contraste absurdo de estilo artístico. Parece que esses personagens fazem... Cara, que imagem maravilhosa, velho. Que imagem maravilhosa. Até porque, gente, por que isso aqui não é tão problemático? Porque ressonância estética narrativa é o padrão dos games, porra. Então, se 90% dos jogos que lançassem fossem isso seria um problema. Mas tá aí God of War, tá aí o Expedition 33, tá aí os jogos indies. Então isso aqui é só uma característica. Por isso aqui não seria entre aspas banalizado. Mas é banalizado assim. Ô, filha da puta, você sabe que os jogos não são só o mundo não é São Paulo, né, porra? O mundo não é Rio de Janeiro. Isso é banalizado dentro da próprio nicho. Mas se você tem um mínimo de contato com coisas de outro nicho, mano, eu olho isso daqui e eu acho foda esse contraste. Exatamente porque, mano, eu tenho meu apelo, eu quero fazer isso. Aí eu olho isso e falo, mano, que foda. Acho maneiro. Mas o público não vê assim. Eu quero que o público vá ao cara do caralho, que eu não vou. Eu não vou limitar o meu senso artístico e a minha liberdade de percepção a senso de qualidade artística por causa de um imbecil. Porque você tá querendo só pra mim. Porque se eu coloco a minha moral em você, você não suporta, porra. Porque eu assisto coisas que eu não gosto só pra dar chance. Eu assisto, às vezes, uma vez por mês, um filme de terror. Eu me cagando nessa porra só pra dar chance. Tu não consegue ser eu.
tá? Se vier com moral pesada e se eu colocar o peso que eu coloco em mim e você penda na farofa, o caralho, tá bom? É diferente. Fazem parte de mundos completamente diferentes. O motivo desse contraste tão grande é óbvio. Você vê de putaria, eu assisto filme de 1920 em preto e branco. Eu assisto filme ruim só pra ver a estilística de filme ruim, pra ter contraste com o filme bom. Eu não vejo de putaria pra cima de mim, não. Porque se vier de qualidade artística, é porque esse discursinho é pobre. Esse discursinho aí é pobre, do que eu tô batendo. Então o cara não vai ter um senso artístico bem aprimorado, ele vai ser o clássico de estudei pra fazer o C, estudei o básico e esse meu básico é minha bíblia. Porque se a gente for de arte pela arte, você tá fudido, meu irmão. Não é que eu seja o caba da estética, eu não sou, mas eu sou o cara da teoria. E a teoria, ela lida com o contraste, com o viés artístico, com o viés da arte como movimento da arte e com o viés da própria subversão pela própria subversão. Cara, que a gente tá pegando aqui, gacha, que é algo industrializado. Mas mesmo algo sendo industrializado, a sua percepção vem do seu meio, da sua média e da própria característica. Então, de algo industrializado, eu vejo algo único na indústria, que é esse tipo de coisa, que é esse tipo de coragem, que infelizmente esse tipo de apelo é o único que consegue fazer. Você não precisa vender esses personagens. Logo, eles não são feitos pra agradar, dando mais liberdade pra serem retratados de forma mais orgânica, de acordo com o funcionamento daquele mundo que é um lugar bem sofrido. É engraçado esse malabarismo que esse tipo de jogo tem que fazer pra vender ali os seus personagens, né? Inclusive, essa graça eu acho legal. Essa graça eu acho legal, né? Então, lê mais gacha. Aí você problematiza o gacha, papai. Você problematiza o FOMO, as estratégias de marketing, a empresa de viés negativo. Aí isso você problematiza. Não, a estética visual. Telezinha. necessidade deles leva a fazerem a próxima coisa bizarra no design, que é completamente errada em outros tipos de mídia. Overdesign nada mais é do que excesso de design. Em personagens, ele ocorre quando o sujeito tem tantos Caralho, detalhes, que porra é essa? Mano, nem se der zoom dá pra entender o que tá acontecendo aqui. Caralho, muito feio. e ornamentos. Lê, mas de acordo com essa narrativa, com o que você falou. Amigão, uma coisa é eu ter minhas preferências, outra coisa é usar minhas preferências como muleta. Uma coisa é eu ter gosto pessoal, uma coisa é eu ter a minha vivência. As minhas preferências e o que eu gosto não está desatrelado da minha vivência, das minhas expectativas e do meu eu como no meio dessa arte. Mas uma coisa é eu usar o meu gosto pessoal como muleta e eu ter o meu gosto pessoal e eu usar ele como um fixador de experiência. Entendeu? É aquela coisa, às vezes algo ruim vai fazer eu mais olhar para ele do que quando algo é bom. Tem uma função clara, que ele cansa a visão do público e até demora mais pra você entender o que você tá vendo, ficando perdido em sinais que não comunicam bodega nenhuma. Sinceramente, é difícil citar um gacha que não tenha pelo menos um personagem que não sofra desse negócio. De cabeça, eu só consigo citar o Blue Archive porque ele tem uma direção de arte bem limpinha, né? Em design de personagens tradicional, overdesign é considerado um grande problema, tá? Um dos maiores motivos é porque ele quebra a afluência de processamento. Como é que é? A afluência de processamento... eu não gosto da afluência de processamento, que é aquela porra indo-europeia, americanizada, colonialista, fala igual esquerdista, mas não tem como não, nesse ponto eles estão certos, que vai se fuder, porra. Isso é mínimo, caralho. Isso é só pra design de silhueta, porra. Isso é literal para o seu primeiro contato, desgraça. Porque se você tiver a construção narrativa para gerar o seu querer, o designer, o hyperdesign, ele é positivo para o nível de característica. Do que você tá falando, Lê? É aquela coisa que eu falei lá do aspecto do Shangri-La, daquele mangá. Dá pra ver qual é o ponto? Porque aí você fica naquela putaria de menos é mais é a minha pica na sua cara, ô fila da puta. Foi mal, desculpa, perdão. Foi muito mais. Mas nesse ponto aqui do que eu tô querendo dizer é de que a fluência de processamento ele vem de acordo com a narrativa que está sendo colocada e predisposição do seu público. Então, o que ele tá falando? Não deixa ele falar. É uma ideia que explica que estímulos mais fáceis de serem processados são percebidos como mais agradáveis e até mesmo mais belos pelo cérebro. Ou seja, quanto mais fácil for de você entender uma imagem, mais você tende a gostar dela. Mas quanto mais esforço você precisa fazer pra entender o que tá vendo, eu sei exatamente o que esse bicho é. Até o efeito dele. Menos você tende a gostar daquilo. E nós queremos evitar isso a todo custo. Além disso, em muitas mídias, o overdesign é um problema prático. Personagens de anime e mangá... Primeiro se teve o problema prático para depois se ter o problema do overdesign. Dentro das mídias animadas de audiovisual, tá? Belezinha? Só você pegar literal o brutalismo que eu tô querendo falar. Acho que o brutalismo a gente já exemplifica muito, mas eu quero falar aqui certinho, tá bom? Porque, Lê, o erro não está no você usar, é como você usa. Quando você quer apresentar o seu personagem, a primeira vez, ele tá lá na página dupla, você pode colocar mais design. Porque isso pode estar, Lê,
mas aí você vai ter que fazer a ressonância de toda hora ter que fazer o design. Então você coloca o personagem numa roupa onde você possa colocar ele com mais características. Mudança de roupa, mudança de traço e ambiente. O mangá tá cheio de overdesign. Ambiente. A porra do dragão do Berserk, filho da puta. Dragão de Berserk, o olho lá da porra do Murato. É foda, né? Porque num vídeo eu ataquei pau no Murato, agora eu tô defendendo. Pegue a lógica da minha aplicação, tá? Nunca pegue o argumento separado, tá? Porque é simplesmente organicidade. Precisam ser desenhados várias vezes. Justamente por isso, Entendeu? os designs precisam ser mais simplificados. Inclusive, no design existe um conceito chamado de KISS, que em português é algo como mantenha simples, idiota. Normalmente o que a gente quer é remover elementos desnecessários do design para que aquilo que realmente importa no personagem se destaque mais. E aí, nesse ponto... Mais ou menos isso aí, belezinha. Mas o Kiss, ele literal vem da lógica de que eu falei, mais industrialista, de diminuir muito mais que a questão de produção. Porque se você for na porra do Kratos, pior, Ragnarok, modelo. Vendo aqui? Mano, olha o tanto de coisa, velho. Mas é diferente. Então, se é diferente com parte do viés de arte, então isso não é uma regra universal, filha da... Eu acho muito fodinho o pessoal não tem causa e consequência. Então, se... Ah, é porque aqui é 3D, ah, porque aqui é realismo. Então, literal, você tem um degradê de eficiência com base na arte. Em algo 2D, o 2D ele tem menos característica, ele já tem um viés de eficiência, ele já tem um viés de quanto mais detalhe, mais difícil é para animar, ele já tem um tipo de simplicidade das técnicas de animação. Então, existem tipos de percepção e tipos de bons e qualidades de nível de design, né, que estão retroalimentados com seu meio. Plim, plim, plim. Surge a pergunta óbvia. Que a maioria desses tipos de design são baseados em animação. Entendeu, Compondinho? E o viés de foco. Por que você precisa de um viés de foco com ressonância visual se você vai conseguir fazer isso pela história? Isso vai ter na Dora Aventureira. Isso vai ter na Dora Aventureira, porra. Em obras infanto-juvenis. Em obras shounen. Mas se você precisa focar é aquilo. Foda-se o design simples se a quadrilização for um lixo. A quadrilização é mais importante do que o fluxo de leitura. O fluxo de leitura é mais importante do que o nível de designer dos personagens. Então, se você tem um bom fluxo de leitura, você não precisa fazer com que a pessoa precise. Porque se você quer que a pessoa... Entendeu? Com um pontinho? Né? Se o overdesign é tão problemático, por que os gachas usam tanto disso? Não é Simplesmente problemático. Esse é o ponto. porque pro modelo de negócio deles, as vantagens que essa abordagem traz é muito maior do que os malefícios. Para começar, que a maioria deles usam modelos Live 2D ou modelo 3D. É feio pra caralho. Ou seja, o personagem só precisa ser construído uma vez. Você pode pendurar quantas quinquilharias você quiser no personagem, mas nada disso vai precisar ser redesenhado quadro a quadro. O segundo motivo é porque esses malandros têm bons artistas na folha de pagamento. E não só isso, porque você pode também fazer a ressonância de mundo, entendeu? Qual dos problemas de monstros? Nem isso, né? Porque se você pega o Vente e coloca ele na ressonância de monstros, fica muito ressonante. A coisinha de baile, blá blá blá. Se você pega a Furina, o Neuvillette, e você pega a Fontaine, dentro da sua estrutura e da sua arquitetura, você percebe que a pomposidade na roupa fica ressonante com o mundo. Então você ganha um aspecto positivo na própria pomposidade, ó, literal até como você pega na própria arte. Então se eu gosto dos meus movimento gótico, onde a minha arquitetura vai ser cheia de penduricalhos e frufrus, porque eu não faria com a própria moda vitoriana, que é baseada nessa porra aqui. Montei moda vitoriana. Essa porra, se eu não me engano. Aqui, que também nasce do próprio do estilo gótico, essas porritas, por que você tá reclamando da porra das roupas? Você tá vendo qual é o ponto do que eu tô reclamando? Daí você tá muito mais reclamando do como é a argumentação do que a argumentação, até porque você não é tão fã. Sim, fato, pra cacete. Mas esse tipo de coisa, para você que tá imerso da história do Genshin, cujo eu não tô, vai ser super efetivo. Já que a história do Genshin eu tô cagando. Toda essa complexidade visual é muito apreciada se ela for bem organizada, o que diminui a fluência de processamento e, consequentemente, É aquela coisa de... você pega essas pessoas e coloca nos dias de hoje, elas vão estar distonantes. Mas se você coloca ela dentro da sua própria força, ela vai estar ressonante. Tá vendo com um pontinho? Então a beleza na ressonância tá na ressonância, não na roupa. Entendeu? E aí, pô, mas aí era pra então a gente... isso seria legal se o Tabibito, o viajante, ele mudasse a roupa dele, não apenas ficasse vermelhinho ou azul. Acho que isso daria para as pessoas essa ressonância estética muito melhor. Então imagine você com o Tabibito de uma roupa esquisita lá de Inazuma, indo para Fontaine, de Fontaine indo para Inazuma, de Inazuma, ficaria interessante. Que colocaria a dissonância estética por diferentes nacionalidades narrativamente dentro do próprio personagem. Seria legal.
causa rejeição não é exatamente muito detalhe, mas sim o esforço elevado que o seu cérebro precisa fazer para entender o que ele tá vendo. Mas esse efeito pode ser atenuado com boas práticas de design, como uma silhueta clara, paleta de cores organizada e hierarquia visual. Essas práticas acabam criando um design de personagem que, apesar de detalhado, todos esses elementos se encaixam para formar um todo muito belo. É sabido que também o local, a função, aonde o personagem está, te instigue a buscar esses detalhes, não apenas porque você olha assim, ou seja, a característica é, beleza, o personagem tá cheio de detalhe, seria legal, igual o Wally, veja esses detalhes. Então se o personagem é foda-se se ele tá cheio de detalhe. Esse é o ponto que o design tem que fazer. Por isso que tem a splash art, por isso que tem a historinha, por isso que tem negócio lá, por isso que a maioria desses design é design de corpo inteiro e blá 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 blá. Imagens com complexidade visual, se tiverem uma boa composição, chamam mais a atenção no primeiro contato. Elas são mais estimulantes, com muitos elementos que despertam a curiosidade, elas acabam gerando aquele efeito de uau, saca? Ao mesmo tempo, elas grandiosidade. perdem o brilho muito rápido. E é o que esses personagens, pra vender, eles se usam desse tipo de coisa. Então, tipo, é aquela coisa do premium tem detalhe. Então, por isso que os T4 é mais simples. Não tem animação de ult, tem uma corrida igual, tem um ataque igual. Aí você vai colocando esses aspectos premium nos personagens T5 e vende eles. O cérebro não é feito para sustentar esse pico de excitação eternamente, então esse tipo de design acaba enjoando fácil. E aí veio o pulo do gato. Antes da complexidade cansar o jogador, ele já puxou o banner e já pegou o personagem. Gacha, meu bruxo, vive de impacto imediato, não de contemplação a longo prazo. Como? Se em 1 ou 2 segundos você olhou para esse design e pensou, mano, eu quero esse personagem, então pronto, o objetivo foi concluído com sucesso. O ciclo de contrário, a quantidade de detalhes é exatamente para você ficar mais tempo olhando e caracterizando esse personagem, além do seu apelo narrativo visual e o apelo de ressonância, basicamente. personagens novos sendo lançados é rápido demais, então o lado negativo da pessoa enjoar do personagem nunca chega a ser um problema Não tão... acho que tem isso de enjoar do personagem, porque ressonância estética, ela é sócio-construída. Então você acaba gostando desse tipo de personagem estético, como eu falei. A Raiden veio muito simples e o pessoal chamou ela de NPC. Até a Furina chamou de NPC porque ela não era tão grandiosa quanto o design do Neuvillette, por exemplo. A Furina. Então, isso é um tipo de... Não é que o pessoal cansa, não. O pessoal literal, ele aprende a gostar. A obra conseguiu fazer você aprender a gostar desse tipo de coisa, desse tipo de detalhe, né? Ai, mas blá blá blá, foda-se, meu irmão. Tem a porra dos coreanos lá, ficando 30, 45 minutos penteando o cabelo, com aqueles negocinhos. Tem a mulher fazendo skincare de 40, 45 minutos. Tem o decoraqueio das mulheres ficando 45 minutos. Tem as gal se pintando todo dia, fazendo 2 horas de... Mano, se literal, na realidade existe esse tipo de coisa, as pessoas quererem esses detalhes, de quererem ser subversivas, ou até mesmo... De você fazer práticas estéticas que não são práticas de fazer na vida real. Que você tá enchendo em casqueta. Sabe por quê? Porque a sua percepção da realidade é tão ficcional quanto a própria ficção. Porque você limitou a ficção pela própria ficção mais do que pela própria realidade. Porque a sua percepção da realidade é tão ficcional quanto a ficção. Tão sério, pois você sempre tá puxando unidades novas. Agora, é fato que quando um personagem é super carregado de detalhes, mas nenhum deles comunica alguma coisa, você acaba com muita decoração e pouco propósito, o que torna o design bem superficial. O ideal é que a complexidade visual esteja unida de uma coisa fundamental, significado. Ou seja, que essa... Mais ou menos, tá? Por quê? Não que significado, tipo, por que tem isso aqui? Porque, não, foda-se. É porque é maneiro, porque é legal, porque compõe o todo. Tipo, tô brincando com as formas e tô colocando aqui as formas. Então, foda-se. Esse chapéu é esquisito, foda-se. Como é que ele tá pendurado? Ô, filha da puta, a corna taca fogo pelo rabo. Não sei se taca fogo pelo rabo, mas vocês me entenderam. Você tá preocupado com isso? Mas essa porra dessa marica tá... Foda-se também. A questão de significado é você ir pegando uma lógica que está muito mais refém de você entender, de você ter as ferramentas para decupar essa lógica. Então, para você ter o significado tem que estar em um local baseado na ressonância estética média onde o personagem está. É aquilo. Você pega lá o pessoal na moda vitoriana e coloca ela no mundo no minimalismo, como é que a pessoa vai ter a decupagem para entender o do porquê e do para quê? Para quê? Por quê? Por que aquelas coisas? Para que isso daqui? Para que isso daqui? Para que isso daqui? Entendeu? Pra que isso daqui? Ali, tá muito... Então toma aqui, ó, pra você não encher a porra do meu saco. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Lê, mas isso daí comunica a vivência e a cultura de... Como que você vai ter a vivência e a cultura dos filhos da puta se você não conhece a vivência e a cultura deles? Tá vendo qual é o ponto de você querendo lógica pela lógica? Porque há lógicas estéticas que só são justificadas pela narrativa.
E a narrativa vai ser, mano, é porque cor é bonito, cor é maneiro, vamos colocar cor e foda-se. Mesmo que você tenha um significado mais profundo, de transcendentalidade, foda-se. Para a Parafernália toda sirva para ajudar a narrativa visual do personagem, pois um bom design não é decoração, mas sim comunicação. Nesse sentido, a Navia de Genshin tem um excelente design. É impressionante como qualquer pessoa que olhar pra Navia, não importa se jogou o jogo ou não, vai ter a mesma Porque é todo mundo europeizado, porra. Tá todo mundo babando europeu, por isso. Não, o design dela, nesse sentido, é bom porque o apelo que ela tá colocando é um apelo muito comum pra nós. Então, se a gente pegasse, por exemplo, um designer baseado na cultura, não na cultura, coloca que Genshin, foda-se, tem falta negro nessa porra. Mas se a gente pegasse um designer baseado na África e você não conhece os signos e as estruturas e a história africana, pra você vai ser um designer ruim porque você não entende. Mas o bom e o ruim está atrelado no seu fluxo de entendimento padrão, que faz todo mundo, no final, vou ter que babar europeu, vou ter que fazer um design africano baseado em design europeu. Que o Genshin fez isso um pouquinho, não vou mentir não. Mesmíssima impressão sobre ela. Essa mulher claramente é da alta sociedade. Ela tem aquele visual típico do período histórico conhecido como Belle Époque, uma época da Europa marcada por luxo, moda extravagante, nobreza e uma obsessão por mostrar status através da aparência. Boa parte dos personagens de Fontaine, que é a região dessa personagem, parece beber esteticamente desse período. E isso é um dos motivos que o pessoal aqui pra fora fica babando esses filhos da puta. Por quê? Japão, a gente tem muito mais o Japão atual com o Mítica, não o Japão feudal. Fontaine, Fontaine também é baseado na Europa, mas é uma Europa muito mais histórica, entre aspas. Muito mais histórica num período de no glamour. E Fontaine é baseado literal em França, baseado na alta classe, que todo mundo conhece, e que os signos que são usados aqui, até hoje são consignados, tem filme, essas porrinhas. É feito da Ratatouille? É feito da Ratatouille nessa porra. Mesma coisa. Histórico, mas a Navia, meu amigo, ela bebe a garrafa quase inteira. Ela tem todo esse ar de garota nobre, né? O cabelo loiro e encaracolado, roupas cheias de camadas, ornamentos, joias. Ela também tem esse chapéu típico de madame e, é claro, um guarda-chuva que parece ter saído direto de uma loja de luxo. Todo esse detalhismo exacerbado do seu design ajuda a reforçar o visual extravagante e de alta classe da personagem. Ou seja, o hiperdetalhismo aqui é uma vantagem. Temos até alguns elementos visuais que indicam coisas pessoais sobre essa personagem. Olhe, por exemplo, para o acessório na cintura dela que se assemelha a um leme de navio. É um tema claramente marítimo, o que liga ela à mobilidade aquática de Fontaine. O pai da Navia ajudou a construir o Aquabus, que é uma espécie de veículo de transporte marítimo naquela região, e ele usava os mesmos símbolos nas suas roupas. Até o nome da personagem, espécie de veículo de transporte marítimo naquela região, e ele usava Nossa, olha que coisa mais foda, velho, mais bonito, mano. Os mesmos símbolos nas suas roupas. Até o nome da personagem, Navia, tem a ver com essa coisa mais marítima, né? Ou seja, o design dela conversa com a cultura da região, a posição social da personagem e a temática naval da família dela. Ou seja, é um design que comunica muita coisa, a complexidade visual ajuda nisso, e é exatamente isso aqui que a gente quer ver. Um monte de coisa aleatória e sem Porque, igual Inazuma, o pessoal chamava todo mundo de NPC, porque eles estavam em algo mais calcado na realidade, menos extravagante, que é a cultura do Shogun lá, Shogunato, essas porra. Aí tem a Emiko, aí tem a Sarah, aí tem a Raiden. Há certos tipos de coisas que são mais propensas mesmo. Propósito grudada numa garota bonita não faz um bom design de personagem. Porém, isso faz uma excelente ilustração de Pin-Up sexy, que honestamente é exatamente o que muitos gachas querem ser. Às vezes é muito difícil você comparar esse padrão de design de personagens de gacha com o de um design convencional, porque eles simplesmente não querem a mesma coisa com os personagens, sabe? É como comparar a roupa do dia a dia com a de alta costura, sabe? Uma precisa funcionar no mundo real, a outra só existe pra impressionar e chamar atenção. Ainda assim, é muito importante a gente dar crédito aonde ele é merecido. Nem todo gacha limita os seus personagens a serem um pega-troco barato. Dos que eu tive a oportunidade de conhecer, o Reverse 1999 e até o Limbus Company tem excelentes designs e que seguem aquela filosofia mais tradicional que a gente vê em outras mídias. Particularmente, eu acho que essas tendências exageradas no design de gacha funcionam bem pro que eles querem, né? Que no caso é vender personagem. Mas particularmente, eu acredito que um design muito coeso, que informa bem sobre o personagem. Porque a profundidade do personagem é feita pra você que pegou ele, pra você que já gostou dele. Então tem um apelo gritado e os apelos silenciosos vêm pra você gostar. Eu tenho certeza. Você conhece a história da Mia, a lendária dela, você acha bonito o sorriso da Yumiya, você sabe qual é a história da Eula, do aspecto dela, da família dela, você sabe? Não. Então, como se tem um fluxo gigantesco de informações em muitos gachas, seria meio, até mesmo inumano, você pedir que para você gostar de todos os personagens, você que tem que conhecer profundamente todos os personagens. Isso é difícil. Não apenas difícil, como inviável. Então você apela por um signo e depois você fideliza por outros signos. Pelas lendárias, pela historinha que vai se colocando. E isso traz a complexidade e a qualidade do próprio personagem. Por isso o Genshin acerta muito nisso. Apela para um lado, chamei sua atenção, dá uma historinha legal.
Foi a mesma coisa que a Vareza. Bem que a historiazinha dela. A historiazinha dela é legal, mas a lendária é meio chatinha de fazer. Mas foda-se, você tem outras coisinhas em outras histórias. A Yansan, caralho, velho. Como a Yansan é divertida. É divertida, mesmo sendo T4. A Moalani sendo a Yoi boa da reação, pelo menos na questão personalidade. A função dela com a própria Katina, que mesmo sendo um lixo, é uma personagem muito divertidinha. E por aí você vai se conectando. Então você apela exatamente por causa desse ponto, por causa do viés de informação gigantesco pra você ter que colocar. E essa análise que eu fiz agora, o pessoal não tende a ter, não, com da gacha, né? Porque se você colocasse nos gachas, da estrutura de lançamento, que pra você gostar do personagem, você tivesse que ter um tipo de apelos mais segurados, mano, puta que na merda, seria muito mais fácil só gostar do personagem pelo gameplay. O personagem podia ser um bonequinho palito, eu olharia suas skills. Várias referências interessantes, ativa mais neurônios de primata na gente do que qualquer tipo de bajulação, safadeza ou complexidade extrema. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa abordagem visual mais apelativa? No final a gente entra naquela porra que um designer ruim é mais pelo que ele não faz do que ele faz. Basicamente esse é o ponto. Porque a maioria da sua percepção, ela é muito sócio-construída. Se não sócio-construída, sócio-impulsionada pela própria narrativa da história. Ou seja, um design feio na história ruim vai doer muito mais do que um design feio na história boa. Caralho, até pegou aqui o mob, ó, foda-se. Dos jogos gacha. Vocês curtem, não curtem? E obviamente... Caralho, mano, essa porra ficou com 1h e quase 2. Desgraça. Foi mal. Foi mal, tá, pessoal? Vou ver se eu bosto isso aqui no final do ano. Tipo, passei o vídeo de virada, porque esse assunto aqui ele é bem denso. Eu acho que eu consegui aprofundar legal. Não é algo tão comum que você vê esse tipo de análise, porque o pessoal tende a ir muito pelo moralismo. E, mano, moralismo, velho, eu acho tão merda, velho. Porque eu enxergo muito mais como religião. E não tem como. Quando o negócio vai pra moralidade, percepção de moral, você vai muito mais pra uma religião. Porque para você ir pra uma estrutura de crítica, você tem que ser muito foda, você tem que ser muito pica, você tem que ter muitos filósofos, você tem que ter muito livro. O debate sobe tanto que só você fazer um livro, mano. Um livro pra você debater esse tipo de coisa. Então quando você desce a camada da moralidade pra fazer um debate mais falado, mais react, ou vai pra um ladozinho moralista nojento, ou vai pra um lado meio... Quem concorda comigo já concorda comigo e foda-se. Não tem espaço pro contraditório, porque no final é algo de percepção tão interna e de que tá na teia de informação, na teia de conhecimento tão gigantesca que não gera porra nenhuma de debate. É religião. Não tem o que debater, falar. Não, cara, eu acho que a mulher vai falar. Eu acho que design de gacha é sexualizado. A sexualização faz o homem não perceber a mulher como um valor além da beleza. E isso faz todo mundo virar machista. E isso aí é uma ferramenta do machismo na sociedade. Como é que você vai debater com a pessoa, pô? Ela já tá com os bons dela. Você não vai destruir, porra. Literal pra essa pessoa. Você convencer ela, você vai ter que pegar todos os gachas, matar todos os gachas, matar todas as sexualizações, e ela vai ver, caralho, não tem machismo na sociedade, né? Caralho, então não era isso, não. Mas tá melhor do que antes. Acabou. Nem isso você vai conseguir fazer a pessoa concordar. Porque o erro não tá na percepção dela, mas na construção da percepção de mundo dela. Como é que você vai desconstruir a percepção da arte, mas antes de desconstruir a percepção de arte dela, você vai ter que desconstruir a percepção de mundo, a de função, a de formulação do eu, a de formulação de parafilias, de social, de catarse. Puta que pariu, porra! Tipo, pra você falar sobre arte, você vai ter que ficar 5 anos com a pessoa falando sobre outras coisas. Impossível. Impossível. Eu não tenho paciência de falar isso com os meus familiares, porra. Eles falam umas besteiras. Eu só concordo, imagina pra um aleatório na internet. Então é bizarro. Por isso que mesmo o vídeo tá ficando com 2 horas, no final ele ainda vai ser básico. Porque pra gente ter um debate real saudável, um debate mais... mano, vocês não têm noção do quanto... Mano, a gente volta 5.000 anos pra começar a estudar, pra começar a perceber, para começar a debater sociedade, para depois a gente chegar nos aspectos mais cíclicos da arte. Só ficar. Não vai ser nesse meu videozinho. Não vai ser em 1, 2, 5, não vai ser nem em 20 horas. Mas pelo menos eu acho que eu consegui passar informações suficientes para vocês terem pelo menos, não ser básico, né? Não tá cegos por si mesmo. Pelo menos isso, né, velho? Muito obrigado e até o próximo vídeo.